Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Ele não perdoa, ele marca. Microfonaço Bandeirantes aberto para a sequência do Campeonato Paulista. O Paulistão pede passagem em sua segunda rodada. Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte. O Jorjão recebe o jogo Novo Horizontino e Guarani. O Novo Horizontino vem de derrota na estreia de virada contra o Santos 2-1 na Vila. O Guarani empatou em casa contra o Primavera de Indaiatuba. Os times prontinhos para entrarem no gramado. Torcedor ainda vai chegando, 28 graus a temperatura no Jorjão. E a Bandeirantes pedindo passagem com o timaço do Batista em FM 85,7. No aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e ao vivo. Deixe seu like, chega junto comigo também no portal Carlos Batista lá no YouTube. Já os times em campo e nós também com a Seara. Presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças há 33 anos. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeão com a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol na Bambam. O rápido pit stop às 18h51, hora esportiva do Brasil. Já voltamos com as escalações e a bola rolando para Tigre Bugre para você. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. 18h54 na Bandeirantes, vem aí a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, definido e escalado pelo técnico Matheus Costa. Hoje todo de branco, em busca da sua primeira vitória no Paulistão. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 1. Rafael, lateral direito, com a 3. Na zaga, Rafael Donato com a 5, Jonathan com a 4 e Emerson meia dúzia. No meio campo, William Farias com a 15, Natan Melo com a 8 e Diego Torres com a 10. No ataque, Guilherme Parede com a 7, Mirandinha com a 11, Luca número 9, confirmando e conferindo o Bugrão de Kaique França, Rafael Donato, Jonathan e Emerson, William Farias, Natan Melo e Diego Torres, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca. No banco, à disposição de Matheus Costa, Matheus Klaus 12, Fred 25, Cicinho 2, Maurício Antônio 13, Renan Castro 16, Ralf 14, Fabrício Dias 22, Isaac 20, Cauã Jesus 21, Guilherme Cachoeira 23, Dentinho 17 e Maranhão 19. Campo veloz, imponente, concentrado na boa. É o dono da casa, que ainda não venceu no Paulistão, perdeu o primeiro jogo e quer se reabilitar. O Novo Horizontino do técnico Enderson Moreira, definido e escalado com Jordi 93. 22 Alvarinho, 25 Dantas, 14 Eduardo Brock e 77 Mike, 18 Leonaldi, meia dúzia Luiz Oyama, 15 Tavinho, 10 Rômulo, 19 Diego Galo e 11 para Robson, confirmando e conferindo o Novo Horizontino de Jordi, Alvarinho, Dantas, Eduardo Brock e Mike, Leonaldi, Luiz Oyama, Tavinho e Rômulo, Diego Galo e Robson. No banco, à disposição do técnico Enderson Moreira, número 1, Lucas Ribeiro, 31, César Augusto, 4, Patrick, 5, Jean Irmer, 7, Ayrton, 16, Vinícius Paiva, 17, Matheus Bianchi, 21, Alemão, 26, Gabriel Bahia, 30, Nicolas Careca, 41, Hélio Borges e 50 para Juninho. Arbitragem do jogo. O árbitro é Fabiano Monteiro dos Santos, assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, auxiliar número 2, Henrique Perinelli Oliveira e o VAR de Thiago Luiz Scarascati. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. (18h58), já o Tigrão, já também o CH, o bate pesado, os nossos comentaristas que vão analisar a partida. Novo Horizontino e Guarani já estão em campo, agora pousando para as fotos. Guarani inteirinho de branco, Novo Horizontino com seu uniforme tradicional, meias e calções pretos, camisas listradas na vertical em amarelo e preto. Goleirão Jordi,
camisa 93, hein? Inteirinho de azul, Kaique França usando o mesmo uniforme da partida da estreia, um azul mais escuro, um azul muito bonito também. O árbitro usando o uniforme da cor rosa, rosa com meias e camisas e os calções pretos. Achei, bebê, que ia ter mais gente lá no Jordão, hein? Só se a galera tá entrando ainda. Só se estão deixando pra última hora, porque o jogo é cedo, tem gente saindo do trabalho ainda, né? Os ingressos para esse jogo de hoje, de 10 a 40 reais pro estádio do Novo Horizontino, Jorjão. E a torcida do Guarani também comparece. Eu sei que a torcida organizada ainda não chegou, já tem torcedores com camisas, com bandeiras, já deve estar em maior número para esse jogo tão importante, onde o Guarani busca a primeira vitória no Paulistão. Roger. Vamos lá, deixa eu pegar o boa noite do Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, já tem bugre. Boa noite, CH. Na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Boa noite, Roger. Eu espero que o Guarani esteja diferente. É um pouco difícil de acreditar que isso seja possível, porque o intervalo do jogo do final de semana para o jogo de hoje é muito pequeno. Ali não dá para fazer muita coisa, não deu para fazer muita coisa em termos de arrumação tática. Eu espero que o comportamento do time seja diferente e que, taticamente, o Guarani tenha um meio-campo um pouco mais organizado. Que os compartimentos estejam conversando entre si. Estou falando defesa, meio campo e ataque. E o comportamento dos laterais, né? Tudo bem que o Guarani vai ter que contar pelo mau momento do Cicinho com o Rafael, que é zagueiro, mas de qualquer maneira eu acho pertinente. Fora de casa, jogo pesado. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Guarani. Espero que seja positivo, Roger. O Tos já foi tirado, os capitães Eduardo Brock, zagueiro do Novo Horizontino, Rafael Donato, a Jamanta Bugrina, 1,93 m. Os capitães já foram pro Tos, a bola rola já. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Diz aí, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Um abraço, Roger, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bom, o Guarani tem que ter uma outra postura, né? O time é o mesmo, exceção feita ao Cicinho, que deu o lugar aí pro Rafael Rodrigues, que aliás entrou bem, fez um golaço. Eu acho que foi coerente o treinador mantendo o Rafael, que é zagueiro, na beirada esquerda. E quando o Guarani for atacado, em bola parada, tá ouvindo 3 zagueiros lá, eu acho que tá tudo certo. Agora, tem que estar mais organizado, mais compactado, enfim. Tem que ser um time que mostre um pouco mais de padrão de jogo, um pouco mais de verticalidade e de qualidade. Porque no primeiro jogo a impressão não foi boa, mas é um jogo só, não dá para dizer que tá tudo errado. E nem dá para dizer se ganhar hoje que acertou tudo. Mas é um indicador se está havendo evolução ou não com relação à primeira rodada. Vamos esperar aí um Guarani nominalmente praticamente igual, mas na atitude bem diferente daquilo que vimos no sábado à tarde no Brinco de Ouro da Princesa. Roger Williams. Valeu, Tigrão. Os nossos comentaristas participando, a bola vai rolar. Belo gramado do estádio Jorge Ismael Biasi, Novo Horizonte. 19h02, já passou 2 minutinhos, o horário marcado pela Federação Paulista de Futebol para começar a segunda rodada. Você ligado aqui na Bandeirantes, eu falei que o Kaique estava usando o mesmo uniforme da estreia, não, ele está usando um verde, marca-texto, mudou o uniforme para a segunda partida e a bola vai rolar com a saída do Novo Horizontino, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa, Paulistão, segunda rodada, bola rolando em Novo Horizonte e na Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes, em cima da Novo Horizontino, bola lançada na ponta esquerda, Diego do Galo, ele ajeitou para Robson, volta pelo setor esquerdo com Mike, aparece na marcação Rafael, zagueiro barra lateral, vem pro corte, Rafael, artilheiro do jogo da estreia do Bugre, mete para fora, cedendo arremesso lateral, o primeiro do jogo, favorecendo a equipe da casa, ao Tigre, que ataca a direita do seu rádio, consequentemente, Kaique França defende o gol da direita, você em casa imaginando, a direita do seu caso, do seu rádio, do seu dispositivo, Natan Melo vem para tirar, a bola volta pelo setor intermediário, Luiz Oyama penteou a bola, entregou de lado, vem bem no combate, tirando ali o William Faria, dá o primeiro combate, dá o segundo, ela vai espirrar lá do outro lado do setor direito, deixa passar o Rafael, ela sai, arremesso lateral para a equipe
equipe do Guarani bater. Ô Roger, tem Diga. um detalhe, os dois zagueiros da equipe do Novo Horizontino hoje são as novidades, né? Tanto o Dantas quanto o capitão, o Eduardo Brock, eles não tinham jogado o primeiro jogo, né? Os dois como titulares são as duas novidades. E do lado do Guarani, duas novidades também. O Rafael, que entrou no intervalo do jogo no lugar do Cicinho, agradou o treinador, vai improvisado. E no meio-campo, o Natan Melo no lugar do Igor Pereira, que infelizmente sofreu uma lesão no joelho, lesão de LCA, e fica aí praticamente toda a temporada, vai ficar de fora do time do Guarani. Oyama derrubado, lado esquerdo do campo de ataque, primeira falta do jogo. Falta para o Novo Horizontino bater com 1 minuto e 51, aponta a primeira falta do jogo. Fabiano Monteiro dos Santos, árbitro de 28 anos, que é de Santo André, no ABC Paulista. Quase 2 de bola rolando no primeiro tempo, mais uma falta, hein? Mais uma falta. Pela direita, avançava Tavinho, chegou duro pra cima dele, Emerson, 2 faltas em menos de 10 segundos. Já bate o Novo Horizontino levantando a bola. Abrindo lá atrás com Caio Dantas, ele faz a inversão do jogo, soltando lá pelo setor esquerdo com o Mike, depois a passada do Eduardo Brock. Ela volta do setor intermediário, Léo Naldi, ex-Ponte Preta, gira, movimenta a bola, Alvarinho tá pedindo pela direita, vai passar no comando, bola forte demais para o Tavinho, acompanha apenas o Emerson, ela sai em tiro de meta, o primeiro para bater o goleiro Kaique França. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo, desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Ô Roger. Alô Diego Miranda Novaes, um abraço pra você, Matozinho, galera que já tá chegando comigo no YouTube, tá pegando pressão, diga bebê. O detalhe é que 3 dos titulares do Guarani até o ano passado estavam no Novo Horizontino. O zagueiro capitão Rafael Donato, o William Farias e também o Luca, ou seja, eles já conhecem tudo, pelo menos do estádio, né? Hoje estou decretando, a lei do ex vai ser executada no estádio Jorge Ismael de Biasi. Se você em casa acredita, manda aí pra mim a sua mensagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina no meio de campo, Luiz Oyama vira a bola, entregando pelo setor direito do campo para Alvarinho, mete na ponta direita para Tavinho, Ivan Alvarinho, argentino, jogou por aqui também, ele costura a bola, devolve aqui na cabeça do grande círculo, aparecendo pro domínio, Caio Dantas, também conhecido da casa, vai virar de novo para Ivan Alvarinho, vai encostar pedindo Leonardo toca a bola, setor direito do campo, para a presença do Tavinho, devolve no campo ofensivo, recomeça com Caio Dantas, 3h30 de bola rolando, Novo Horizonte, 28 graus a temperatura, você ligado no futebol da Bandeirantes, anunciando para amanhã, 9 da noite, Ponte Preta e Velo Clube, Leandro Bolis transmite para você. Alô Marcelo Bouzaki, um abraço, boa noite, valeu Bugrão, valeu, obrigado para você também pela mensagem, Marcelo. Alô Vicente Salles, Guarani tem que jogar bem e criar chances sem fazer gol de bola espirrada. Registrando aqui a mensagem do Vicente Salles, tudo isso aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral Guarani bate, Rafael, setor direito do campo defensivo. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tentou avançar o Guarani, com a perna Mike, colocou para fora, é novo arremesso lateral. De lateral em lateral vai se assanhando o Guarani. Começo de jogo mais estudado em Novo Horizonte. Os dois times que não venceram ainda. Guarani vem de empate em casa contra a equipe do Primavera de Indaiatuba. Novo Horizontino jogou bem, mas não suportou a pressão. O Caldeirão de Urbano, Caldeira perdeu para o Santos por 2-1 de virada. E vem Bugrão, bom lançamento de 3 zeros aqui na ponta esquerda. Será que chega a parede? Não chegou. E o começo do jogo, o Bebê com a inversão do jogo anterior, o Parede correndo pela ponta esquerda, o Mirandinha na ponta direita. Isso pode acontecer em alguns momentos do jogo. O treinador dá essa liberdade para os atletas, tanto para o Mirandinha quanto para o Parede, para eles trocarem de lado, né? Agora, o ataque vai ter que funcionar hoje. E o Maranhão tá ficando pela primeira vez à disposição no banco de reservas. William Farias tenta o passe pela ponta esquerda para a parede, a bola foi desviada, vai para fora, arremesso lateral na ponta esquerda. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 5h34, primeiro tempo. Elton Grimaldi na mesa marcando comigo, com Gabriel Ribeiro no YouTube, com Gil Kleber hoje dobrando na coordenação técnica e também na central. Gil Kleber no comando técnico, colocando você dentro do estádio Jorgão, eu confirmo. 5h50.
Primeiro tempo, 0 Novo Horizontino, 0 Guarani. Alô, Edu Pinheiro, um abraço pra você, boa noite dos Açores. Boa noite, um abraço, Roger. Alegria estar com você, com os amigos da Bandeirantes, 21h30, Capivariana e Portuguesa. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani ataca à esquerda do seu rádio, no seu dispositivo eletrônico no primeiro tempo, justamente Brando Beretta, onde está a torcida do Guarani. Tá por lá a Fúria também, muita gente que foi e eu tenho certeza que muita gente ainda para entrar no Jorjão. Ah, já tem gente chegando, inclusive a torcida comparecendo em bom número para empurrar o Guarani, mesmo com o resultado que não foi bom. O torcedor tá sempre apoiando o Guarani, seja dentro quanto fora de casa, Roger. 6h40, se manda os caras. Léo Maldi vira a bola para Mike pelo lado esquerdo do campo, levantou a cabeça, meteu na ponta esquerda para ninguém, no vazio. Acompanha com tranquilidade Donato, a bola chegou até o França, dá um toque para Donato, que arma mais uma vez. O time de Matheus Costa para tentar o ataque. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Um abraço aqui ao Vicente, um abraço ao Diego. Acredito, Roger, que você vai narrar a vitória do Bugrão. Valeu. Marcelo Garcia, um abraço. Ralf Lemos, vai Bugrão, registra aqui ele também. Daqui a pouco eu registro mais a presença da galera. Eu quero um like, vamos botar uma meta de 50 vezes um joia para a equipe do Batistão na noite de hoje. Guarani trabalha no setor intermediário, aí vem como era dominada, aparece o William Farias, vira a bola para Natan Melo, já aparece Jonathan Costa aqui pelo setor esquerdo do campo, retrocede um bocadinho mais para Rafael Donato, ele abre a bola pelo setor direito do campo defensivo com Natan recolheu na perna direita, voltou aqui na cozinha para o xerifão, o grandalhão, o capitão Rafael Donato, que mete um baita lançamento pela ponta esquerda. Emerson sem impedimento, já fez uma limpada linda, abriu para William Faria, ameaçou, bateu pro gol, rolou com o Natan Melo, devolveu o lado esquerdo para Jonathan, de novo, belo lançamento de letra na ponta esquerda, parede, rolou, Emerson vai pintar o primeiro para trás, tira, Caio Dantas, nossa, que nojenta essa jogada na ponta esquerda, hein, bebê? Que bela jogada do Guilherme Parede, né? Foi de letra para colocar o Emerson, e o Emerson colocaria na cara pro Luca, mas o zagueiro da equipe do Novo Horizontino foi mais esperto. Chegou na entrada da pequena área, salvando o que seria o primeiro gol da equipe do Guarani. Uma jogadaça pelo lado esquerdo, o Guarani começa bem, 0-0, tudo igual no Jorjão. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue Campinas 19-3273-3760. E lá vem os caras, ponta direita, rolou, Tavinho buscando o Robson, tira a zaga do Bugre. Bom desarme, a bola era boa. Novo Horizontino se avizinhou bem ali para chegar o primeiro gol, hein, bebê? Se não fosse o Rafael Donato, que estava esperto, o zagueiro capitão da equipe do Guarani, Novo Horizontino poderia ter feito o primeiro. Chegou a primeira boa chegada do Novo Horizontino, tem mais Guarani no ataque, 0-0, tudo igual em Novo Horizonte. Para o Rogério Medeiros, eu acredito, vamos lá, meu bugre querido, escreve ele aqui no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 9h31 amanhã é noite de Ponte Preta, 9 da noite tem Ponte Velo com Leandro Bolle, está registrado. Já marca de 10 minutos, Guarani tenta apertar a série de bola da equipe do Tigre, que desce lá pelo setor esquerdo com Michael, prefere retroceder a bola para Jordi, camisa 93, abre a bola, sai jogando com Caio Dantas, tem a opção do capitão lá pelo setor esquerdo, é isso que ele faz, toca para Eduardo Brock, vem o camisa 14, devolve para Caio Dantas, quando se defende praticamente vem com 3 jogadores de defesa quando está com a bola dominada, quase que num 3-5-2 a equipe do Novo Horizontino, que agora tenta um lançamento muito forte, direto nas mãos do Kaique França, que encaixa com tranquilidade. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Grimaldi marca comigo 10, primeiro tempo. Vai melhorando o público no Jorjão. Mas o placar ainda é de 0-0, Novo Horizontino e Guarani, Edu. Olha, a Copa São Paulo, 19h30 tem Palmeiras e Vitória, 20h30 São Paulo e Portuguesa, todo mundo tentando vaga na terceira fase. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, quase 11, primeiro tempo, 0-0, como começa o jogo no Jorjão, em Tigrão. Bastante equilibrado, Guarani bem postado.
Houve essa inversão aí com o Parede na esquerda, o Mirandinha na direita. Eu gosto dessa inversão porque o Parede é destro, né? Ele corta por dentro. Já fez uma boa jogada aí com o Emerson, ele deu um tapa de calcanhar. Por muito pouco o Guarani não inaugurou. É igual, é estudado o jogo, é muito equilibrado até agora, mas o Guarani me parece mais organizado nesse comecinho do que no sábado. Tanto equilibrado que a posse de bola é de 50 para cada lado. 50% de cada lado, ambos os times com 57 passes trocados até esse exato momento. E agora mais uma falta. Pegaram aqui pelo lado esquerdo do campo. O jogador Tavinho que veio ajudar atrás. A falta foi do Guilherme Parede. Falta no campo defensivo para a equipe do Novo Horizontino. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E aí, CH, e o jogo quase 0-0 no Jorjão, CH. Jogo equilibrado, o Guarani tá arrumado. Eu só tô sentindo falta do Diego Torres, né? Não participa do jogo. Eu acho que esse posicionamento do jogador camisa 10 do Guarani tem que ser revisto. De qualquer maneira, eu acho que até agora, 12 minutos, um início bom do Guarani. Quinto sinal marcando 7 da noite, mais 15 minutos. 7h15, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Este é o Paulistão, segunda rodada. Guarani que vem de empate com Primavera 1-1 na estreia em casa. O Rafael zagueiro fez o gol. A equipe do Matheus Costa, atenção, cede resultado após liderar pela quarta vez nos últimos 8 jogos. Ou seja, nos últimos 8 jogos, Guarani, bebê, saiu na frente 4 vezes. E 4 vezes cedeu o resultado para o adversário. É uma das principais reclamações da torcida com relação ao trabalho do técnico Matheus Costa, que até chega a estar na frente, mas depois recua muito o time e dá vacilos como deu. Na reta final da Série C não subiu por um desses motivos, né? Que agora nesse início de Campeonato Paulista, no jogo contra o Primavera, foi assim. Quem sabe hoje seja diferente, né, Roger? 26 graus a temperatura no Novo Horizonte. Dentro do Novo Horizontino, bola enfiada pelo setor esquerdo. Donato vem pro domínio, já tira. A bola já chega espirrada pelo setor esquerdo. Parede, vai pra cima, passou no comando. O Emerson tocou, recebeu. Olha o Guarani pra pintar o primeiro. Rolou Diego Torres. Linda fita, engatilhou. Perna direita, bateu em cima do zagueiro. Quando ele foi bater, já tava desequilibrado. No que fintou, a bola escapuliu um pouco demais do seu domínio, hein, Beretta? Mas a triangulação foi muito boa, né? Primeiro pro Emerson, do Parede pro Emerson, que tá funcionando bem. E depois pro Diego Torres, só que no momento que ele cortou, ele foi bater com a perna direita e acabou não dando certo. Bateu muito fraco, mas o Guarani chega bem. 0-0, tudo igual no Jorjão. 0-0, o jogo começa a ficar bom para o Guarani, que se aproveita principalmente da ponta esquerda. Bola aqui no campo defensivo para Ivan Alvarinho, o argentino, camisa 22. Toca a bola para Caio Dantas. Abre lá pelo lado esquerdo do campo. Aparece Eduardo Brock. Eduardo Brock tem a opção do Mike um pouquinho mais à sua frente. Acompanha Luca na marcação. Ele faz o lançamento. Aí não é o cacuete, né? Lançou, deu direto nos pés do Emerson, que domina com tranquilidade pelo setor esquerdo do campo defensivo e rasga levantando para o campo de ataque. E o Diego Torres visivelmente puxado. O árbitro botou as mãos para trás, que não foi nada. Se aproveita Luiz Oyama, traz o time do Tigre para o campo de ataque. Vira a bola soltando a bola lateralmente para a presença do Leonardo. Meteu na ponta direita. Aqui sempre ele aberto. O Tavinho vai para cima, ele é perigoso. Chamou o Emerson para dançar. Já vai puxar na perna esquerda, engatilhando, soltando a bola para Ivan Alvarinho. Voltando com o Tavinho. Apareceu o Robson pela ponta direita. Tocou para ele, tabelou o Tavinho. Vai para infiltração, cortou o Emerson, mas ela sobra viva na grande área. Tira por baixo, Natan Melo. Tá viva a bola, Pererecou na frente da grande área. Chega cortando por baixo. Natan Melo pra tirar de novo. Rebote voltou com o Luca. Bolão pela ponta esquerda. O jogo acelera. Eu vou junto, vou acelerando. Você de casa vem comigo. Parede dominou. Voltou pelo lado esquerdo do campo pra Diego Torres. Sem impedimento. Chegou ali de fundo. Pintou primeiro. Rolou pra trás. Corta Brock. Bugrão já é melhor do jogo, hein, bebê? Já deu pra perceber que a jogada do Guarani é no Parede, é pelo lado esquerdo. E agora quem avançou, como se fosse um ponta, foi o Diego Torres. Chegando mais à frente, cruzou essa bola na área. Só que não chegou ninguém, cruzamento foi perigoso. Quase o Guarani faz o primeiro.
E vem na resposta o time da casa, setor direito do campo, Tavinho sempre ele, é perigoso, o jovem jogador meteu aqui, tentou a tabela com o Luiz Oyama, deu errado, a bola volta para a equipe do Guarani, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Nossa, agora perde o time, perde a bola e a cabeça também o Diego Torres. Carrinho por trás, evitando o ataque do Grêmio Novo Horizontino, lance muito rápido, pegou o Tavinho, falta e cartão para ele. O passe para o Diego Torres foi muito forte, aí ele tentou dominar, a bola espirrou, ele foi atrás para tentar recuperar a bola e pegou só nas pernas do Tavinho, por trás, amarelado, merecido cartão amarelo, primeiro do jogo. A equipe do Novo Horizontino tem uma falta pela meia direita, uma falta perigosa. Quem tá por lá? Camisa número 10, o Rômulo, tá ajeitando a bola com carinho, quem sabe o primeiro chute pro gol do Novo Horizontino. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16,5, primeiro tempo. O Jorgão em Novo Horizonte, Guarani, Novo Horizontino e Guarani. 0-0, Edu. Olha, o Nardo do Satélite Íris. Edu, faz tempo que eu reclamo, faltam 10 de ligação. Será que a diretoria não vê isso? Um abraço para o Nardo, Satélite Íris. Convocado pelo Batista, estão os olhos empunhando o microfone mais forte do rádio de Campinas. Falta Novo Horizontino, vai armando a barreira, Kaique França, 17 minutos, primeiro tempo. Alô, Gabriel Antônio, boa noite, Roger, equipe. Belo Horizonte, Gabriel, Vilma, Carol, torcendo pela vitória do Bugrão, sempre com a gente, essa família maravilhosa. Alô, Mafalda, boa noite, ouvindo a transmissão aqui de Presidente Prudente. Ô, Mafalda, um abraço pra você, obrigado. O Ralf dizendo que o Kaique vai fechar o gol, vai Kaique, arrebenta. O Tacílio Cerqueira, boa noite, Roger. Você vai narrar 2 gols do Bugrão hoje. Valeu, Otacílio. Eu tô preparado. Que o Guarani não perdoe, que o Guarani marque. E quanto ensaio para bater uma falta, hein, gente? Eu girei o placar, li as mensagens. Tô quase pegando uma bolacha aqui. É do muita bebê. conversa. Pode pegar uma bolacha se quiser. Daqui a pouquinho. Foi o Edu Pinheiro que me deu. Daqui a pouquinho. E agora vai bater. Agora é falta para o Novo Horizontino. Mike posicionado. Dá mais ele para fazer a cobrança. 4 da barreira armada pelo goleiro Kaique França, que tampa mais seu canto direito. Há uma falsa barreira da equipe do Novo Horizontino com 2 homens. Kaique mais para a direita, deixa o canto esquerdo para Deus cuidar. Falta para os caras, 18 e 27. Você imaginando em casa, está à direita, à sua direita, esse gol. Agora o árbitro vai lá, o Fabiano Monteiro dos Santos manda a barreira voltar para trás. Um passo. Tem 4 homens na barreira do Guarani. 4 homens à barreira. Vai reposicionar o Kaique França a sua barreira. Ele mexeu na formação da barreira do Kaique 10 minutos. na partida. 10 minutos para bater uma falta. Que absurdo, que juiz tem impulso, né? Mike pra bola pra fazer isso, ó. Essa porcaria de chute aí, bebê. Mandou pra fora, né? Tentou colocado, o Kaique França apenas acompanhou. Por sorte do goleirão Bugrino, essa bola subiu demais. Se perdeu pela linha de fundo, 0-0, tudo igual em Novo Horizonte. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Grêmio Novo Horizontino, Tigre. Vem de derrota na estreia para o Santos. De virada na Vila por 2-1. Gol do Aurinegro foi marcado pelo Diego Galo. Tá em campo, pegando pouco na bola, camisa 19. Jogador formado nas categorias de base do Tigre, que vem pelo setor direito com Tavinho. Encara a marcação de Diego Torres, o único amarelado no jogo até aqui. Tavinho traz a bola, retrocede aqui na quarta zaga, abrindo a bola para Ivan Alvarinho. Ele fica bastante quando o time tá sem a bola, faz a inversão, agora esse sai bastante, que é o Eduardo Brock, lá pelo setor esquerdo. Abre o soltando a bola para Rômulo, fez o pivô na devolução para Leonaldi pelo meio, viu o passe no Alvarinho, tocou para ele, ameaçou fazer o passe, preferiu recolher a bola, soltando no grande círculo, um pouco mais atrás para Caio Dantas, marca de 20 minutos. Lá pelo setor esquerdo com o Eduardo Brock, troca passes a equipe da casa, mal a infiltração aqui pela ponta esquerda, tranquilo para Kaique França, quem fica com a bola dominada em seus pés. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, primeiro tempo. Novo Horizonte, casa do Tigre.
Tigre e Bugre, 0-0, Edu. Esse Novo Horizontino foi eliminado hoje da Copa São Paulo, em Fortaleza 2, Novo Horizontino 1. E o Ituano passou, rapaz. Ituano 3, Água Santa 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Diego Galo faz o lançamento no campo de ataque, corta parcialmente a zaga do Bugre, vem na sequência o William Dantas. Ele vem, Farias, digo, pra cortar e já ligar pro campo de ataque, muita pressa. Acelerou demais essa bola pro Mirandinha, perdeu o Guarani, vem na recuperação o time da casa, perdeu, ganhou de novo, vem no turnover aqui pro Guarani, recuperando com o Natan Melo, empurra pra Emerson, pra Natan, e aí para dar aquela refrigerada na pátria bugrina, deixou a bola com o Kaique França para esfriar um pouquinho mais. A impressão que eu tenho, Bebê, é que o campo, apesar de estar muito bom, tem alguns lugares em que a gamba não pegou, em que a bola perereca demais. É justamente na confusão do miolo em que teve a falta do Diego Torres ali. É, exatamente. Tá dando para perceber bastante isso e os jogadores estão tendo dificuldade com essa situação. Olha o Guarani. Olha aí, parede, boa jogada pela direita, abriu a bola, Luca, vai fazer o levantamento, não, bateu direto na rede pelo lado de cima. Tiro de meta, Breno Beretta. Ele acabou não chutando e nem cruzando. A bola passou por cima e agora o árbitro paralisa a partida. Aquela paralisação para o pessoal tomar uma aguinha, né? Para dar um descanso. E é claro, para os treinadores poderem conversar com os jogadores também. Pausa para hidratação nesse momento no Jorge Ismael de Biasi e o jogo tá tudo igual. 0-0 no placar, Roger. Muito bem. 22 minutos, agora 26 graus de temperatura, paralisação, os técnicos aproveitam para falar e eu aproveito para girar os nossos comentaristas. E aí, Tigrão, metade do primeiro tempo já foi, 0-0, Tiger. O jogo é fraco tecnicamente, né? Veja você não narrou nenhuma defesa, nem do Jordi, nem do Kaique França, né? Então é muito pouco. Nós já temos um quarto aí do jogo que já foi pro Beleléu. Aí para dar água pra tropa e tal. Mas os dois times com dificuldades. Guarani com os dois volantes em linha, não tem um que é primeiro e um que é segundo. Às vezes o Natan Melo um pouquinho mais para trás, mas esse aqui é o problema, que os dois são primeiros volantes. Então tá saindo o William Faria, tentando sair, mas já deu para ver que não tem muito cacuete. E mais uma vez o Diego Torres muito atrás. Você vê onde é que ele fez a falta e tomou o cartão ou não? A 3 passos da grande área do Guarani defensiva. Então pera um pouquinho. Tem que mexer no posicionamento, não nominalmente. Tem que reposicionar. Os laterais participam um pouco. O Rafael é mais zagueiro do que lateral ala, porque ele não tem a característica. E o Emerson foi uma só e foi bem, mas é pouco. Só uma até agora. Então 0-0 é o espelho correto, fiel daquilo que é o jogo até agora. E aí, Carlos Henrique, pra você, CH, o jogo quando o Anderson tá ali conversando, melhorando o posicionamento, ou tentando melhorar o posicionamento do Novo Horizontino. Matheus Costa já fez isso também. O que dá pra mudar agora na segunda metade do primeiro tempo, hein, CH? Bom, o 0-0 é correto, os times não merecem ou não mereceram até agora fazer gol. Não é? O Guarani aposta numa linha baixa, apostando todas as suas fichas na descida do Emerson pelo lado esquerdo. Nos dois momentos bons do Guarani no ataque, eu que pedia o Torres mais participativo, quando ele participou, o Guarani conseguiu criar alguma coisa. Ele está mal posicionado, não é? E tem o problema da saída de bola. Os dois zagueiros do Guarani muito lentos. E ali o William Faria, ele tá numa rotação 50% abaixo do jogo. Se não for um volante que dê dinamismo no jogo, seja mais rápido, fica muito difícil construir alguma coisa, Roger. Vai recomeçar o jogo com 24 minutos, autoriza o árbitro Jordi. Vai colocar a bola em jogo no estádio Jorge Ismael de Biasi. Você está na Rádio Bandeirantes de Campinas. FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em nome de Linguiça Calabresa Seara, carnes nobres, defumada, temperada deliciosamente. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre Seara no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Lado esquerdo do campo, Diego Galo vem com ela dominada, entrega um pouco mais atrás para Leonaldi. Ex-Ponte Preta faz a inversão para Tavinho, mata na caixa, vai tentar descer no terreno. Quando foi matar, a bola já estava fora do campo, lateral para a equipe do Guarani bater. Lado esquerdo do campo defensivo, Emerson vai tomando distância para fazer a cobrança. Deixa eu abraçar aqui o Bianor Paulo Melo. Obrigado. Tem um cara aqui que é o Senhor Peste. Olha só, bebê. O nickname do cara, hein? Senhor Peste. Senhor Peste. Ele tá se identificando. Torcedor da Ponte aqui. Torcendo pelo Tigre. É válido. Tá certo, ué. Rivalidade. Tem derby chegando, lógico, né, pô? É lógico. Derby assim no final do mês. Amanhã vai ter torcedor do Guarani ouvindo a gente, torcendo contra também. É isso aí, o José Leão tá aqui comigo dizendo que vai ser 4-0 para o Guarani hoje. Antônio Silveira, vai Bugrão, diz ele aqui, coloca várias carinhas alviverdes. O Alexandre Aparecido Silva, vamos Bugre ser campeão. Seria cedo dizer que o Super Santos vai ser campeão? Calma, o campeonato só começou agora. Ó a calça do Donatão, hein? Caiu, hein? Rapaz, enquanto eu ia ler a mensagem aqui do Pedro Ribeiro, dizendo que o Guarani não vence Tigrão. Hoje, a calça caiu do Tigrão, cara. puxaram a calça do Donatão, hein, Ainda Tigrão? bem que eu não vi isso, Tigrão, eu teria pesadelos. Daqui a pouco o Tigrão vai fazer esse comentário do que ele viu, do que só ele viu. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Guarda-chuva aberto aí, Kaique França. Momento de expectativa no Jorjão. Cobrança de escanteio de lá para cá. O goleiro foi, não viu nada e ninguém viu nada. A sorte bugrina é essa. A bola passou, ninguém viu nada. Goleiro, atacante, zagueiro, ninguém viu. Ela passou direto e foi assim. A linha de fundo, bebê. É, e teve um jogador do Novo Horizontino que atrapalhou o Kaique França, né? Tava em cima do goleiro bugrino, mas ele saiu mal também, era o Eduardo Brock. E agora o Kaique França tá reclamando com o árbitro que ele teria sofrido falta. O que o árbitro fez? Deu cartão para ele. Amarelado, Kaique França, 0-0, tudo igual neste primeiro tempo em Novo Horizonte. É, mas foi assintosa a mesma forma que o Kaique encarou ali o árbitro da partida, né? Tirou a autoridade do cara. Mas, ô Tigrão, a nossa audiência toda quer saber, quando caiu a calça do Rafael Donato, o que é que só você viu, Tigrão? Achei que ele trabalhava no corpo de bombeiros. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Ó, pra quem não sabe, o Donato tem 1,93 m, maior jogador em campo. Tem jogador caído em campo, é o Caio Dantas, falta para a equipe do Novo Horizontino, contra-ataque do Guarani, eu confirmo 28, primeiro tempo. Em Novo Horizonte, 0 Guarani, 0 Novo Horizontino, Edu Pinheiro. Olha, Copa São Paulo, terceira fase amanhã, hein? 17 horas, Ponte Cruzeiro. 17 horas, Ponte Cruzeiro, 21h30, 21h30 em Jaú, 15 de Jaú e Guarani. E hoje, o Ibrachina eliminou o Atlético Mineiro. Ibrachina 3, Atlético Mineiro 1. O que aconteceu no lance do Caio Dantas, hein, bebê? Ah, o Caio Dantas estava se estranhando com o Luca. Aí um empurrando o outro, na hora que o Caio Dantas empurrou o Luca encarou ele, mas não relou nele, ele caiu no chão. Merecia até por simulação um cartão amarelo. É, vamos ver o Thiago Luiz Scarascati, que é de Araras, já experiente, tá lá comandando o VAR hoje, o que ele vai apontar, né, nesse lance aí que o nosso repórter trouxe, que não houve absolutamente nada. Seara, há mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes deliciosas, selecionadas, o tempero original da Seara. Encontra no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Ele vai no VAR. Agora o árbitro vai no VAR. Eu não vi absolutamente nada, a não ser que o VAR mostre o Luca fazendo algo com ele, né? É, eu vi. Pisou no pé? Seria pisão no pé, Tigrão? É, eles ficaram trocando farpas. E aí a bola lá atrás. Aí o Luca foi andando na direção dele e intencionalmente matou uma barata no pé dele. Deu aquele pisão, levantou o pé e pisou pra valer. Não foi que estava andando e pisou, não. Adiantou o passo e pisou. É interpretação, né? Acho que o Luca foi irresponsável, hein? Espero que o juiz fale, vai expulsar. No pé. Vermelho pisou, direto. Mas uma bobagem, uma besteira.
foi uma agressão, porque se é fora do lance de bola, o cara vai dar um baita de um pisão intencional lá, ele adianta o passo, aí é como um chute, só que ao invés de chutar, ele pisou no pé. A bola tá lá com o Kaique França e foi perto do meio de campo, vai ser expulso. Expulso o Luca. Agora, tudo bem, foi o lance clássico da agressão, ele foi assintoso, sem bola, tudo mais, só que nem pegou também, né, foi só uma raspadinha. Ele nem reclamou muito, porque foi uma grande burrice o que ele fez. Hoje, com a quantidade de câmeras que tem no jogo, se fosse lá na década de 80, esse tipo de coisa, que um dava soco no rim do outro. Agora a substituição, tá tirando o Diego Torres, o técnico Matheus Costa. Já tem amarelo também, né? Pra colocar o Maranhão. O Maranhão vai estrear, 19 Maranhão no jogo, saindo Diego Torres 10. Uma burrice do Luca, o Guarani fica com 1 a menos em campo. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Bom, e agora o Kaique França vai cobrar aquele tiro de meta do lance da expulsão ainda do Luca. CH, pra você o lance, Guarani agora com 1 a menos. Vida dura pro Guarani, que não tava mal no jogo não, hein, CH? Foi muito mal o Luca, né? Desnecessária a atitude dele, prejudicando sobremaneira o time, né? Não dá para discutir, deu para ver nitidamente na televisão que ele pisou de maneira intencional no jogador do Novo Horizontino. E vamos ver como é que o Guarani se arruma, né? Tá colocando o Maranhão aí para apostar na velocidade, né? Não sei quem vai ficar lá na frente como o número 1, né? Porque o Guarani deve fechar 2 linhas de 4 ou mais. Deve ser o Maranhão. De qualquer maneira, vamos aguardar como é que vai ser o comportamento do time com um homem a menos. 0-0, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Alô, João Roberto Bucalon, um abraço, meu amigo. Alexandre tá aqui, o Anderson Sartori também tá comigo aqui, deixa o like, toda essa galera que eu tô mandando aqui tá comigo no chat no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, também no portal Carlos Batista. João Silva, Paulo Cesarini também registrando aqui a sua participação. Fred Pimenta, tá todo mundo aqui, o senhor Peste tá aqui mandando ver na gargalhada aqui que nós registramos a presença dele. E vem aí, olha o Tigre, vem pela ponta direita, levantamento do Tavinho, desvio de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Novo Horizontino! Na marca de 33 minutos. Na chegada pela direita, Tavinho rola o levantamento do Rômulo e Robson de cabeça chega para confirmar. O primeiro gol do Tigre no Jorjão. Robson não perdoa, ele marca. Fatal, letal, faz o sinal da cruz, agradece aos céus. Robson aos 33, ele não perdoa, ele marca. Novo Horizontino 1, Guarani nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Breno Beretta. O detalhe é que o Guarani ficou completamente aberto agora, né? Aberto no meio campo, aberto na defesa. E na primeira chegada, com um jogador a menos, a defesa espanou. O Robson cabeceou essa bola livre pro fundo das redes do Kaique França, fazendo o primeiro gol do jogo, o primeiro do Novo Horizontino. Agora, Novo Horizontino tem um, Guarani não tem nada. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Essa vai pra conta do Luca, hein? Essa vai pra conta do Luca. Impressionante. Guarani com um a menos, a primeira chance que teve, o Tigre foi lá para fazer, agora tem mais uma chance. Na ponta esquerda chegou o Robson, travando com a presença do Rafael Donato, que tirou. Rebote, volta para Natan Melo, tem que armar agora o time do Guarani, quem sabe encaixar o contra-golpe. Dominou, Gabriel Parelli faz a inversão para Mimi Mirandinha, pelo setor direito, a bola escapuliu dos seus pés e sobra com o Mike. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
35. Primeiro tempo. Campeonato Paulista, Paulistão da Série 1, segunda rodada no Jorjão. 1 Novo Horizontino, 0 Guarani, Edu. Olha, na Copa São Paulo, o que aconteceu? Gol do Palmeiras, hein? Gol do Palmeiras, Palmeiras 1, Vitória 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, e aí, Tigrão, 35-0 Novo Horizontino. O treinador arrebentou com o time. O Luca arrebentou porque foi expulso e o treinador acabou de esfacelar quando mexeu. Você está jogando com 2 primeiros volantes e não sai para o jogo. Você tem um meia. Com 2 atacantes, com a expulsão do Lucas, sobe um pouquinho o Diego Torres. Deixa como tá. Não, ele restabelece os 3 atacantes. E quem que vai fazer a bola chegar agora? Uma substituição absurda. Não era para mexer. E vai mexer no único cara que tem a condição de fazer a bola chegar? O que adianta ele ter agora 3 atacantes? Restabelecer os 3 atacantes com 2 volantes que só marcam? Não entendi não, hein? Tá meio perdidão o treineiro. É agora uma descida do Everson pelo lado esquerdo. Na tentativa com o Maranhão, bola foi pra fora. Tiro de meta já batida pelo Novo Horizontino. 36 minutos. É vida dura, hein? Danilo Galã. Roger. Um abraço pra você, um abraço. Obrigado pelas palavras aí, Ayrton Davi. Diga, Tigrão. Não, e pode até dar certo, né? Futebol é cheio daquelas coisas, né? Surpresas, armadilhas. Mas eu não teria feito, não. Vamos acompanhar como é que vai ficar o time do Guarani agora nessa formação. Daqui a pouco eu quero também a presença do CH. Deixa o like pra mim em nome de Sicredi. Cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Para você alcançar todos os seus sonhos, o Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. É bola para a equipe do Novo Horizontino em escanteio. Atenção, Kaique França, abre o guarda-chuva aí, garoto. É daqui pra lá vem ela, bola forte no segundo pau. Subiu de cabeça para tirar lá no segundo pau o atleta Rafael da equipe do Guarani. E agora toda a segunda bola é do Tigre. Ela voltou com o Oyama, faz a inversão de jogo, tocando aqui forte na ponta direita. Vem para chegar, para dominar, para fazer o levantamento. Tavinho colocou na área, cortou Rafael Donato. Rebote, volta de novo, o jogo vai ser assim, hein? Ataque contra a defesa. 37-50, vamos entrar já na reta final do primeiro tempo. Tavinho levanta na boca do gol, Donato de cabeça para tirar, nossa, virou blitz. Agora é blitz total do Novo Horizontino contra a equipe do Guarani. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final. Seu negócio e indústria, acesse kstubos.com.br. E agora o Rômulo pegou o jogador do Guarani na saída para o contragolpe, hein, bebê? Exatamente, pegou o Guilherme Parede e o árbitro falou o seguinte: olha, é a última, hein? É a última, senão ele vai aplicar cartão. Guarani tem pressa, tá perdendo o jogo, tá com 1 a menos em campo porque o Luca foi expulso. 1-0 vence o Novo Horizontino. Carlos Henrique, o bate pesado, 38, reta final do primeiro tempo, CH. Bom, além do volume de jogo do Novo Horizontino e da vantagem numérica, eu preciso observar 3 coisas que aconteceram no gol do Novo Horizontino. Primeiro, o Emerson chegou atrasado, permitiu um passe na linha de fundo. Aí o senhor Jonathan Costa chega atrasado. E o senhor Donato, que estava justamente com o jogador que fez o gol, estava olhando a bola. A bola caiu atrás, apesar do tamanho dele, e fez 1-0. Realmente o Guarani psicologicamente precisa voltar para o jogo. Não poderia ter tomado esse gol, mas de qualquer maneira, no meio do intervalo, o Matheus Costa vai ter que arrumar um jeito de fazer esse time pelo menos atacar um pouco, Roger. Guarani tá nervoso, hein? Muito nervoso. Chegou o Tavinho agora numa grande jogada, empurrando pro Robson. Chegou de carrinho o Jonathan Costa. Eu até posso imaginar que a bola tenha saído sem bater nele, né? Sei lá. Mas o jeito que ele falou com o Bandeira, visivelmente na leitura labial aqui, foi vai tomar caju, ele falou pro Bandeira. Daqui a pouco pode ter mais cartão pro time do Guarani, bebê. Um time completamente desequilibrado dentro de campo.
e um time que não se encontra, né? Que bate cabeça. Isso já tinha acontecido na primeira rodada. Caçapa cantada. E atenção, jogada ensaiada, ela cai aqui pelo lado direito do campo com o Galo, tentou bater pro gol, intercepta a zaga bugrina, volta ao rebote, Guilherme Parede, ajeita, já rolou a frente para Maranhão, ele domina, vem para o campo de ataque, é Mirandinha, Maranhão já passou no comando de ataque, Mirandinha ficou caído, olhou pro árbitro, não marcou a falta. Marca de 40 minutos. 40 minutos, etapa primeira de jogo, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Bola no campo defensivo com o Guarani. Jonathan Costa faz reversão de jogo para Rafael. Ele domina, recolhe para o goleiro Kaique França, que já tem cartão amarelo. Usa a perna canhota, vira a bola, entregando para Jonathan Costa. Abre passe curto aqui pelo lado esquerdo do campo com o Natan Melo. Chega cortando a zaga, colocando para fora Ivan Alvarinho. Dá arremesso lateral para a equipe do Guarani bater lado esquerdo. Quase 41 do primeiro tempo. Tá 1-0 vencendo o Novo Horizontino. Gol de Robson aos 33. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 41. Primeiro tempo no Jorjão em Novo Horizonte. 1 Novo Horizontino, 0 Guarani, Edu. 21h30, Capivariana e Portuguesa. Amanhã destaque para Barueri, o clássico Palmeiras e Santos. Tem futebol na Bambambam. Amanhã, 9 da noite, Ponte Velo. Leandro Boles vai transmitir aqui no FM 85,7 e também nos nossos aplicativos. Diga, Tigrão. Para corrigir a bobagem que ele fez, ó, presta atenção, hein? 41,5 do primeiro tempo. Para corrigir a besteira que ele fez, de tirar o meia para manter 3 atacantes, ele vai ter que tirar um dos volantes e voltar com o Isaac. Vamos ver se ele vê. Vamos ver se ele enxerga isso. Maranhão traz pelo meio para William Farias. Abriu para Rafael Guarani no campo de ataque. Bola com Mirandinha, ponta direita. Ele está invertido hoje com o Gabriel Parede. Volta a bola um pouquinho mais atrás para Rafael. Deixa passar entre as pernas e cai com camisa 5. Rafael Donato no grande ciclo. Abre lateralmente para o outro zagueiro que é o Jonathan Costa. Já está o Guarani todo no campo de ataque. A bola chega no meio. Faz a inversão lá pelo setor esquerdo. Emerson, mal o passe. Retoma Léo Naldi. Agora passada as zagas. O contragolpe para a equipe do Novo Horizontino. 42-22. Quinto sinal já marca 15-8. Vai fazer o levantamento na grande área de cabeça. Jonathan Costa para tirar. Vai sobrar com o Tavinho, setor direito do campo, empurra a bola aqui pelo lado direito com um Rômulo, com a sua chuteira laranja, ele vai pra cima, tem liberdade para cruzar, cruzou, forte demais, tenta esticar a bola, esticou para pegar Diego Galo, já lá pelo setor esquerdo do campo, abriu com o Mike, ponta esquerda, levantou na boca do gol por baixo, tira Rafael Donato. É um paredão, hein? E é uma blitz nesse momento. Agora isolou o jogador do Novo Horizontino no meio da rua, chutou forte demais, pegou mal na bola, o Danta acendendo o tiro de meta. Diga, pois não, Cega. Essa avenida do lado do Emerson aí precisa ser corrigida também, viu? Ele tá querendo atacar, ajudar, tudo bem que tem o Rafael do outro lado, mas o Novo Horizontino, de maneira inteligente, está aproveitando o lado direito de ataque postado do Emerson. Por ali pode sair o segundo gol. Guarani com um a menos, Luca foi expulso. Para você que está ligando o rádio, para você que está sintonizando agora pela internet. No Sicredi você tem cartões seguros, consórcios e investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências, ou no aplicativo, no WhatsApp, no site. Abra sua conta no Sicredi. Tentava o domínio, Rômulo pelo setor direito do campo de ataque da equipe do Novo Horizontino, bola colocada para fora, lateral batida, manual aberto, a bola para Ivan Alvarinho, o argentino vem dominando, faz a reversão de jogo, soltando para o capitão Eduardo Brock, já está no campo defensivo, só o Jordi no campo defensivo, todo o Novo Horizontino já está no campo de ataque, bola para Mike lá do esquerdo do campo, toca a bola curta ali para o Diego Galo, volta com o Mike, atrás com o Eduardo Brock, troca passes a equipe de Anderson Moreira, vence o jogo, placar de 1-0, é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos principais supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro. E você comigo aí no YouTube, deixa o like. 72 likes até agora, mais 500 pessoas assistindo. Quando é isso aí é porque tá faltando like, né, bebê? Ah, tem que deixar o dedo no like aí, hein? Tem que deixar. E quem deixa também é o Mike para bater pro gol, a bolada do Luiz Oyama para fora. Quase o Novo Horizontino. Bola pela ponta esquerda. O toque bonito do Mike, abriu o compasso ali, me parece que o Léo Naldi.
E aí o Oyama soltou a bomba, mas sem direção, pra sorte do Kaique França, hein, Beretta? Ele tentou meter um 3 dedos e a bola se perdeu pela linha de fundo, saiu pelo canto esquerdo. Kaique França estava apenas acompanhando. Agora a gente vê tem um monte de coisa errada, né, no Guarani, né? Não só essa situação aí de substituição, que num jogo como esse, o treinador leva 2 goleiros para o banco e não leva, por exemplo, tem um japonês, tem o Ryuta Takahashi, que treinou bem durante a pré-temporada. E que não leva um cara a mais de frente, leva 2 goleiros para o banco? Estão perguntando no japonês aqui no chat também. Ele caiu no gosto da galera. Lá vem Guarani, lançado à frente Maranhão. Ele é trombador, hein, cara? Bola nele que ele é trombador, mas aí sozinho não dá pra se virar. Já perdeu a bola e vem os caras. Davinho recebeu, vem bem na cobertura pra tirar dali. Se não é o Donatão, hein? Já desde o primeiro jogo, hein? Aí no pé de ferro aqui a bola foi desviada pelo jogador do Novo Horizontino, Luiz Oyama. Lateral para a equipe do Bugre bater. Mais 5. Vamos até 50 no primeiro tempo. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio ou indústria, acesse kstubos.com.br. 46. Olha da onde recua aqui perigosamente no meio para o goleiro Natan Melo. Chegou até o Kaique França. O que dá pra fazer nesses 5 minutos, hein, Tigrão? 5 minutos é só se segurar e ouvir o professor do intervalo, Tigrão? Tem que jogar, né? Tem que jogar, tem que tentar subir um pouquinho as linhas. Não adianta, vamos ver se vira perdendo só de 1-0. Também não tá jogando contra o Barcelona, né? Com o Rafinha inspirado. Calma. Tem que jogar, só que arrebentou o time. Você percebeu que às vezes, com um jogador a menos, a coisa continua equilibrada. O jogo era igual. Aí com um jogador a menos e sem o meia, não tava bem o Diego. Mirandinha, grande jogada pela lado esquerdo no campo, colocou na grande área, corta o zagueiro, mete pra fora. Diego Galo ajudando lá atrás. Escanteio, Guarani na boa jogada do Mirandinha pela ponta esquerda, bebê. Ele fez uma boa jogada e jogou aberto. Quem chegava por lá era o Rafael. Lateral direito, o zagueiro que hoje está improvisado, escanteio lado direito. Quem sabe agora o gol de empate do Bugrão, Roger? Pode ser agora. Escanteio para o Guarani. Escanteio para o Bugrão. Joga no Donatão. A cobrança. Donatão na área. É sempre um perigo. Foi assim que surgiu o primeiro gol contra o Primavera. Donato tá lá mais pertinho da marca do pênalti. Lá vem ela, a bola viajou. Subiu de cabeça Eduardo Brock para tirar, cedendo arremesso lateral na ponta direita. Ô Roger, pois não. Você viu que tem uma faixa homenageando o nosso companheiro Tigrão, ó, tá lá, ó, Urupês e Tigrão. É da família do Tigrão, que mora lá em Novo Horizonte. Olha aí, Tigrão com faixas no estádio Jorge Ismael de Biase, que beleza. Enquanto aqui tentava se virar o Guarani no campo de ataque, mas Jordi ficou como era dominado e não soltou. 48-2 por jogar no primeiro tempo. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Muita gente acompanhando a gente nas redes sociais. Deixa um like aí, não custa nada. Vamos ver se a gente chega no intervalo com 100 likes. Vamos ver. Desafio, hein? Quero todo mundo deixando joia pra mim. Vamos entregar pro Edu Pinheiro no intervalo com 100 likes. Pra dar sorte para o Ugrão. Pra dar sorte pro Guarani pra chegar o gol de empate no segundo tempo. Tem falta o Guarani pra bater no campo de ataque. 48-44. É trabalhar bem essa bola para tentar empatar aí pro vestiário, mesmo com 1 a menos, empatando o jogo nessa reta final. Cobrança de falta, Gabriel Parede, bateu pro lado esquerdo com o Emerson com Parede, pode descer a sapata aí, ele vai fazer isso, chutou de longe, Jordi pegou, soltou, botou um rebote, bateu Maranhão, defendeu Jordi com os pés. Não tá morto quem peleia. Não tá morto quem peleia. Quase o Bugrão empatando na reta final do primeiro tempo. E tem mais, hein, bebê? Vai me desculpar o Maranhão, né? Mas uma situação como essa, Guarani com 1 a menos, ele, o goleiro, ele fechou o olho e chutou no goleiro. Que grossura, hein? A primeira oportunidade dele, ele desperdiça desse jeito. Vamos ver.
que vai acontecer no segundo tempo, né? Agora com a dominado o time do Tigre. Vem para o câmbio-ataque, tentativa do Rômulo no setor intermediário. Guarani vem apertando na marcação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 49,50. O árbitro já olhou para o cronômetro. Fabiano Monteiro dos Santos, ele que é de Santo André, tem 28 anos. Vai terminar o jogo, atenção, leva o apita-boco, apita o árbitro. Mostra o meio do campo e bota um ponto final na primeira etapa. Grêmio Novo Horizontino, 0 Guarani Futebol Clube. Vem aí, Edu Pinheiro. Muito bem, obrigado, Roger Williams. Ô, Breno, fala uma coisa pra mim. Quem chutou foi o Paredes, é isso? Quem chutou agora foi o Maranhão, Edu. Não, mas no rebote tava o Maranhão, né? Parece que alguém no rebote foi pro Maranhão. Foi o Parede que chutou, o rebote foi pro Maranhão que perdeu o gol. Ele defendeu no rebote, o Maranhão pegou e acabou perdendo. Vamos lá então, Breno, por favor, como é que está jogando o Guarani, Breno? Guarani está jogando com Kaique França, Rafael Donato, Jonathan e Emerson, William Farias, Natan Melo. O Diego Torres já foi substituído, né? Entrou o Maranhão no lugar dele por opção do treinador, Guilherme Parede, Mirandinha e o Luca foi expulso. Uma expulsão bem besta, né? Que ele tentou pisar no pé do jogador do Novo Horizontino. Foi considerado como uma agressão, então ele foi expulso durante o primeiro tempo, Edu. Quem que tá com a garrafinha aí, vai falar? Quem que é é o ele? Parede. Parede, né? Parede. É Parede. E no banco tem 12, Breno. Tem 12, Edu. Matheus Klaus e Fred, 2 goleiros. Não dá pra entender o motivo, né? Vamos ouvir só o Parede, ouvir. Breno. Por gentileza, desculpa, viu, seu Breno? Peraí, vamos ver. Fica à vontade, Edu. Ele tá... Vamos lá. A gente começou muito bem. Creio eu que a gente criou as melhores oportunidades do jogo. Acho que a gente estava bem, uma infelicidade ali, mas a grandeza do Campeonato Paulista, eu acho que esse tipo de arbitragem é um pouco abaixo do esperado. Eu acho que pegou sim ali, mas não foi tanto. Eu acho que tem muitas outras faltas piores e com muito mais força que o árbitro acaba dando um cartão amarelo ou algo assim. Então acho que tem que melhorar um pouco nesse quesito. Já é o segundo jogo, dentro de casa a mesma coisa também. Acaba estragando o futebol. Mas enfim, eu acho que a gente está bem no jogo, a gente soube suportar bem. Vamos ver o que o professor Matheus tem para falar para a gente no vestiário ali e voltar para o segundo tempo ainda melhor. Juntar os cacos agora e fazer um ótimo segundo tempo para que a gente possa empatar o jogo e somar. Tá bom, tá aí o Parede, ele deu uma letra pro Emerson no comecinho, lembra, Breno? Exatamente, deu uma bela letra pro Emerson, de letra, né? Uma jogada muito bonita na ponta esquerda. Então no banco, Edu, tem 2 goleiros, Matheus Klaus e Fred. Eu não sei o motivo, isso daí é burrice, Edu, levar 2 goleiros pro banco. Aí Cicinho pra lateral direita, Maurício Antônio, Renan Castro, Ralf, Fabrício Dias, Isaac, Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira, Dentinho e o Maranhão que já entrou. Lembrando que o Kevin, que ficou no banco no último jogo e não entrou, ele está à disposição na Copinha. É o melhor centroavante que o Guarani tem, mas o Guarani prefere usar ele na Copinha do que no profissional. Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Vamos lá, CH, vamos lá. Logo há 30 minutos, Luca, do Guarani, é expulso, deu um pisão fora do lance. Em Dantas, o VAR chamou, juizão expulsou. Imediatamente, o Matheus Costa tira o Diego Torres e coloca Maranhão. E na sequência, 3 minutos depois, gol do Robson. Intervalo CH, Novo Horizontino 1-0. Edu, a expulsão arrebentou com o Guarani, né? O jogo estava, naquele momento, equilibrado. O Guarani apostando num trabalho reativo, né? De marcar um pouco mais atrás e apostar no contra-ataque. Aí, até aquele presente momento, quando estava 11 contra 11, o jogo estava merecendo o 0-0. A gente comentou isso. Agora, a besteira que fez o Luca arrebentou com o time do Guarani. E para piorar, o seu Matheus Costa, ele também, na minha opinião, poderia ter feito uma outra substituição. De repente, ele pode arrumar agora e o Guarani voltar melhor para o segundo tempo. Mas eu não faria a substituição que ele fez. E outro detalhe muito importante. O seu William Farias, ele precisa pegar mais na bola e dar dinamismo nesse meio campo. Porque não adianta ser primeiro volante. Põe o Ralf então para jogar. Põe o Ralf para jogar porque ele é um zagueiro disfarçado de volante.
porque marcar por marcar, eu prefiro a experiência do Ralf. Nem sei se ele tem condição física. Estou falando técnica. O William Faria veio para esse time do Guarani para ser um esteio desse meio campo. E, de novo, quando estava o Diego Torres de 11 contra 11, o meio campo não funciona. Essa é a realidade. Então, para que ter 3 atacantes se o meio campo, que é a parte cerebral do time, não funciona? No segundo tempo, ele vai ter que armar uma segunda linha de 4, o Maranhão na frente, e vai ter que subir um pouco as linhas para diminuir esse espaço do Novo Horizontino e tentar fazer o gol de empate o mais rápido possível. Mas, de qualquer maneira, um jogo controlado, o Guarani conseguiu complicar, Edu. Muito bem, grande CH. Já o Tigrão comenta, hein? Intervalo, Novo Horizontino 1, Guarani 0. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tem futebol na Bam Bam Bam. É do Pinheiro. Já o Tigrão Emerson de Cotia, olha, o Luca tem que ser multado em 60% do salário. Olha, o Guarani demorou 49 minutos para finalizar mesmo, para chutar mesmo, hein? Foi um chute do Parede. Houve um rebote e o Maranhão, que entrou no lugar aí do Diego Torres, foi finalizar, finalizou fraco. Já a gente, vamos fazer o seguinte... Atenção, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou fazer o seguinte,
A vinhetinha do Tigrão, por gentileza. Valdemir Gomes. Aê! Valdemir Gomes. Oi, Tigrão. 1-0 Novo Horizontino. Diga lá, Tigrão. O momento do Guarani não é bom, o time não encaixou ainda, hein? Eu sempre peço 5 jogos em início de temporada para formar um melhor juízo de valores, para não ser injusto, para não ter precipitação, né? Mas um campeonato de 8 jogos acaba, para saber quem vai se classificar e para saber quem vai cair. Como é que eu posso ter paciência e pedir 5 jogos? Eu vou pedir o campeonato todo. Então eu pedi 2 jogos. Esse já estamos com um jogo e meio, né? Teve o Primavera, sábado, a estreia, foi mal, resultado ruim, e agora tá perdendo, claro que perdeu um jogador, o Luca foi infantil. Eu diria que nem infantil, viu? Criança não faz isso, nem criança birrenta. Ele estava discutindo, aí adianta o passo, vai para cima, e achando que porque ele ia pisar no pé, ninguém ia ver, né? Com o VAR aí na espreita. Foi expulso, o jogo era igual até aquele momento, absolutamente igual. O Guarani equilibrava o jogo mais de marcação do que de construção. Mas aí com 1 a menos, deu aquela desorganizada, deu aquela balançada, o nervosismo, a desconcentração. Aí o treinador tira o meia e fica com 2 volantes que são backs, praticamente, só marcam. Tira o armador, que não estava bem, mas é o armador, e fica com 3 atacantes, porque coloca um atacante no lugar do armador para substituir aquele que foi expulso. E aí fica com um monte de flecha e nenhum arco. Por isso que o Guarani chutou a primeira vez a gol, quando? A 50 minutos, 49 minutos do primeiro tempo, com o Guilherme Parede. É isso que eu vi. Então, infantilidade não, irresponsabilidade do Luca e infelicidade ou falta de leitura do jogo do treinador do Matheus Costa. E com isso, depois da expulsão, que foi exatamente a 30 do primeiro tempo, a 33, o Novo Horizontino se criou, fez o gol, fez uma jogada pelo lado esquerdo. Acho que a zaga também não encaixou ainda, sai para cobrir o Jonathan Costa, fica com o Robson, o Rafael Donato que perde o tempo da bola, e o Emerson ainda também toma a bola nas costas e quando vai tentar evitar o cruzamento chega atrasado. Então falha tripla da defesa do Guarani, só não falhou o Kaique França, que foi um chute de cabeça, cara a cara com ele. É isso que aconteceu e, lógico que as perspectivas para o segundo tempo são sombrias. Eu tiraria um dos volantes, viria com o Isaac de volante, mas com uma melhor saída de bola, uma melhor distribuição, uma melhor construção meio campo para frente, do que com o Natan Melo e com o William Farias. É o que eu vejo aqui, até para não precisaria essa alteração, se ele não tivesse tirado o Diego Torres. Agora, para consertar a bobagem que ele fez, eu faria isso. Não sei se ele vai enxergar o mesmo jogo, o treinador é ele, e a gente fica aqui na expectativa. Aproveito a oportunidade aqui para mandar um grande abraço para o Bruno Guzmán, está nos ouvindo, e também para mestre Cláudio Zaidan e para Manuel Zaidan, lá em Uberaba. Alô, Manuel, grande abraço para você. Muito obrigado pela audiência, curtindo aí, até agora, a derrota do Guarani, 0 Guarani, 1 Novo Horizontino, lá no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Uma honra para nós ter aqui mestre Zaidan e também o seu filho Manuel Zaidan nos ouvindo. Então eu estou muito preocupado com o segundo tempo. Espero que o treinador faça algo para corrigir um equívoco dele mesmo. Mexeu mal no time. Como é que você tem 2 volantes que não armam e tem um meia, tendo 3 atacantes, um deles foi expulso, você tira o meia e põe o terceiro atacante de novo? Cadê o arco para arremessar esta flecha? Muita flecha sem arco é a mesma coisa de bala sem revólver. Não chega, não sai do lugar.
Pode mudar? Pode. Pode dar certo? Pode. O Maranhão flagrantemente sem ritmo, sim. O Lucas já saiu. Parede, bem no jogo. Bem no jogo. Hoje, Mirandinha, absolutamente ausente. Por quê? Porque ele está jogando do lado direito e o Guarani não tem o lateral. Está jogando um zagueiro de lateral, que é o Rafael Rodrigues. Então ele fica envolvido lá, não tem o apoio. E aí, não tendo o lateral que passa, o que acontece? Acontece o seguinte, a bola, o Guarani está jogando só pelo seu lado esquerdo. E aí sumiu o Mirandinha, que está esquecido lá do lado direito. Então o time é uma confusão. Estou pessimista com o segundo tempo, mas espero me surpreender. Meu queridíssimo Roger Williams. Muito bem, este é o nosso Tigrão. Pois não, Edu, que aí, vai começar o jogo aqui, Edu. Posso tocar? Sim, deve, por favor, siga. Então tá bom, Edu Sasso. Você fica aí no plantão esportivo mais bem informado no Brasil. Vai começar o jogo no segundo tempo no Jorjão. Daqui a pouco saberemos o repórter Bandeirantes Breno Beretta se tivemos alterações. Não tá com pinta de que tivemos mudanças não, hein? Nenhuma. Nem para um lado e nem para o outro. Exatamente. Anderson Moreira gostou do time no primeiro tempo e o Matheus Costa vai dar mais um tempinho ainda para esse time no começo da segunda etapa. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão, segunda rodada, bola rolando no Jorjão, em Novo Horizonte e na... Com 25 graus de temperatura em Novo Horizonte. Guarani agora ataca a direita do seu rádio. Aqui pela direita pegou a bola Rafael. Um rapa nele. Com 25 segundos toma um rapa. Rafael pela direita fica sentindo o tornozelo direito, bebê. Merecia até um cartãozinho, né? Um cartão amarelo. Robson, camisa número 11 da equipe do Novo Horizontino, que ele chegou no carrinho e foi direto nos pés do Rafael, que tá caído. O Donato tá reclamando, ele que é o capitão do Guarani, reclamando com razão, porque poderia até ter acontecido algo de mais grave se o pé do Rafael tivesse colado no chão. Ele tá sentindo bastante o pé direito. E o Guarani, que está com um a menos em campo desde o primeiro tempo, pedindo o cartão amarelo para o Robson. 1-0 está vencendo o Novo Horizontino, início de segunda etapa. No rádio, na internet, só da Bandeirantes, FM 85,7, aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, já com 120 likes, com muita gente aqui, estamos na live do portal do Carlos Batista também. Alô, Valdivino, um abraço para você, Vito. O coach Carlos Gonçalves, Vicente Salles, Felipe Haddad também comigo aqui. Matozinho na Secura aqui com o secador ligado. Amanhã, 9 da noite, tem Ponte Velo Clube. Com Leandro Boles e toda a equipe do Batista. Segue caído o jogador do Guarani. Alô, Nelson Passarini, Beto Souza, Otair Lebrão. Alô, Otair. Um abraço para você, meu amigo Emerson Bezerra. Também o Marciel da Costa Lima, Neto Raf também aqui comigo. Marcelo Venâncio, grande audiência. Nickstar. Quem mais? Alexandre Jaluca também aqui. E toda essa galera, deixa o like pra mim. Deixa o like aí pro Guarani chegar o gol de empate nesse segundo tempo. Mesmo com um a menos, terminou apertando a primeira etapa. Lateral que vai ser batida pelo próprio Rafael, já que é uma boa notícia. Vai pro jogo Rafael, ele mesmo já cobra arremesso lateral buscando o Maranhão pelo setor direito. Maranhão explora o coçado no seu adversário, ela vai cair pelo setor direito, vai brigar por ela. O Rafael sobra espirrando para Mike, lado esquerdo do campo. Tá parado o jogo, mais um cartão pro Guarani. Rafael, cartão pra ele, vai pendurando o time inteiro do Guarani, hein, bebê? O cartão pro Rafael, que chegou pra cima do jogador da equipe do Novo Horizontino sem necessidade, porque foi no campo de ataque do Guarani. Amarelado, o zagueirão Bugrino, mais um amarelo para jogadores do Guarani. Ele pegou sem bola o Galo. Cartão amarelo merecido. E o Guarani está perdendo o jogo com um a menos. 1-0 vence o Novo Horizontino. Que desce pelo lado esquerdo, olha o Galo. Pega a bola, desceu no terreno, vai pra cima. Encara a marcação do Natan Melo. Vai atacando agora à esquerda do seu rádio no segundo tempo. Se joga
relou a mão na bola, pedindo uma falta, o árbitro pegou, parou o jogo, marcou bola para a equipe do Guarani no setor direito do seu campo defensivo. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Lateral que Rafael vai para a cobrança, autor do gol do Guarani no empate contra o Primavera no primeiro jogo no Brinco. Já cobra o arremesso lateral, chega Galo tocando de cabeça. Cede novo arremesso lateral para o time visitante bater. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Ivan Gilarinho toca a bola para Tavinho, setor direito do campo de ataque. Já desce o time do Novo Horizontino, vem bem no combate Mirandinha. Acaba apertando o seu adversário até ganhar o arremesso lateral. Lá do outro lado, Emerson chega para a cobrança do arremesso. 4:15, bola rolando o segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Eu explico para você o Guarani jogando inteiro de branco. Novo Horizontino com meias e calções pretos, camisas listradas na vertical em amarelo e preto no seu tradicional uniforme que lembra um tigre, as cores de um tigre. Guarani rouba a bola, vem para o contra-ataque Maranhão. Boa inversão para Guilherme Parede. Faltou domínio, olhou para o terreno, disse que tinha algum buraco ali, leva a mão no peito, pede desculpa, mas a virada era muito boa, bebê. Foi boa a virada, só que a bola ainda acabou pingando na frente do pé dele, ele não teve o domínio. Desperdiça a oportunidade, o Guarani está correndo atrás do placar, porque o Novo Horizontino vence o jogo por 1-0 e o Bugre com 1 a menos. Luca foi expulso no primeiro tempo. Alô, Igor Costa, um abraço para você. Rafa Lemos. Toda essa galera comigo aqui. O Everaldo Farias também. Deixa o like aí pra mim. Deixa o like, fortalece a amizade. É a Bandeirantes dominando as ações do Campeonato Paulista 2026. Bola aberta pelo Eduardo Brock na inversão para Ivan Alvarinho lá no setor direito do campo. Já tocou para Tavinho. Tem a opção de voltar com o Vilarinho. É isso que ele faz. Aperta na marcação lá pelo setor esquerdo do campo. A presença do Mirandinha. Consegue fazer o toque. Abre para Caio Dantas. Caio deixou para Eduardo Brock de novo. Meteu na ponta direita de ataque. Sobe ali na cobertura, Emerson recuando de cabeça para Kaique França. Encaixa firme, já quebra de perna canhota para o câmbio de ataque. Buscando Parede, vai brigar contra o zagueiro Eduardo Brock. Vai chegar junto com ele. Eduardo melhor, dá um bicão na bola. Estilo Fazenda, mete para fora. Ajeita a braçadeira de capitão no braço esquerdo. E vai para o jogo o time do Guarani com arremesso lateral. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes deliciosas e o tempero delicioso, saboroso da Seara. Encontro do Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Quinto sinal marca 8 da noite, mais 15 minutos, hora esportiva do Brasil. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 6. Segundo tempo. No Jorjão, 1 para o Novo Horizontino, 0 para o Guarani do Copa São Paulo, final do primeiro tempo de Palmeiras 1, Vitória 0 e 20h30 tem São Paulo e Portuguesa. Bandeirantes. Eduardo Brock levanta na área, passa por todo mundo, só que cai do outro lado, Tavinho apanha a bola e passou bonito, vai pra cima, esse menino é liso, tá na grande área, pisou na grande área, ajeitou atrás pra Oyama. Buscou o pé direito, vai chegar na ponta como se fosse um lateral direito. Traz com ele na caça, o Emerson devolve para o Varinho, um pouco mais aqui, setor direito, e um pouco mais atrás. Esse abre com Dantas, Dantas vira com Eduardo Brock. Em total domínio da bola no segundo tempo, a equipe da casa vence por 1-0 e vai trocando passes no seu campo de ataque. Até porque é importante dizer, só Jordi lá no campo defensivo. Todo mundo no campo de ataque. Agora forçou demais o passe. O Eduardo Brock não chega até o Mike. Recupera em posse de bola o Guarani em arremesso lateral. 7:22 e o Edu falou aí de copinha. É legal a gente citar esse time do Guarani, o que tá fazendo, hein, cara? Chegou bem no Paulista Sub-20. Eliminou o Corinthians ontem. Olha, vai firme o Guarani, rumo a buscar mais um título na copinha, hein, bebê? E amanhã tem jogo, 9:30 da noite, o Guarani vai enfrentar o 15 de Jaú, lá na cidade de Jaú, em busca de uma vaga à próxima fase da copinha. Eu já vou adiantar uma coisa que vai acontecer, o Kevin vai jogar a partida amanhã e ele vai ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Santos. Aliás, para mim, eu já venho falando, né? É um absurdo o Kevin não estar nesse jogo de hoje. Por quê? Porque é muito mais importante o profissional e o Kevin é o melhor centroavante que o Guarani tem. Domingo ele não entrou no jogo e hoje ele não está. Vamos acompanhar. É um jogador importante no elenco bugrino, assim como o goleiro do Guarani também, que não faz parte da lista A, né?
o goleiro da Copinha, que ontem só faltou fazer chover lá na cidade de Jaú. O Rian é um excelente goleiro, está sendo elogiado na Copinha. Ontem ele fechou o gol contra o Corinthians e eu já venho falando dele desde o ano passado, dos jogos que eu observei. Para mim, o Guarani nem precisava ter contratado um segundo goleiro, porque tem que ter jogador da base no banco de reservas para ter essa função. Aliás, outras posições, Matheus Póvoa, capitão do time zagueiro, um baita goleiro, um baita zagueiro. Alvarinho pela direita, desceu, tocou para Tavinho, lá vem os caras, lá vem o Tigre, devolve a bola, sai da grande área, abrindo de novo com o Tavinho, meteu para Alvarinho, voltou com o Tavinho, setor direito, bem no combate, Emerson, por baixo deu um totozinho suficiente para tirar, ele mesmo fica com a bola e na sequência Tavinho empurra o jogador do Guarani. Bem em cima, viu Henrique Perinelli Oliveira, bandeira 2, é falta para o Guarani no campo defensivo. Mensagem legal aqui do Marcial da Costa Lima, bebê, assistindo o jogo no mudo para sentir a emoção do Roger Williams, e muita gente faz isso, né, cara? Isso é muito legal, né? O pessoal fica no radinho, acompanha o jogo até pela televisão, deixa no mudo, mas acompanha a Rádio Bandeirantes, a emoção da Rádio Bandeirantes, tudo que rola, as informações, o pós-jogo com o Edu Pinheiro, também a entrevista coletiva, isso é muito legal, né? Muito importante. Guarani no campo de ataque, Maranhão tenta o pivô, abrindo pelo lado esquerdo com o Mirandinha, cortou a zaga do Tigre, colocando para fora com o Ivan Alvarinho, que é o argentino, lateral para o Guarani no campo de ataque, lado esquerdo, o Emerson vai para a cobrança, logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E ligue 19-3273-3760 em Campinas. Alô, Três Fronteiras, São Paulo, Miro Ferreira tá acompanhando e abraçando os amigos do chat. E pedindo pro pessoal no chat falar aí a cidade, é legal. Valeu, Miro! Três Fronteiras, um abraço pra todos aí. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Alô, Cláudio Zaidan, mestre Cláudio Zaidan, um abraço pra você. Que peso, que responsabilidade dá narrar jogo num prefixo desse com Cláudio Zaidan. Manuel Zaidan ouvindo a gente em Minas Gerais. 10h40, segundo tempo. No Jorjão. Segue 1 para o Novo Horizontino. Gol de Robson aos 33. O primeiro tempo 0 para o Guarani do Pinheiro. Amanhã festa e jogo histórico em Indaiatuba, né? 19 horas, Primavera e Mirassol. Primavera em 99 anos, pela primeira vez o jogo em sua casa pelo Paulistão. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Novo Horizontino desce pelo lado esquerdo do campo, desce bem no terreno ali, o Mike trabalha bem, aperta na marcação o Guilherme Parede, ele resolve lateralmente tocar a bola, soltando pelo meio para Rômulo um pouco mais atrás para presença do Eduardo Brock com Caio Dantas, de primeira na ponta direita, para ele, sempre ele, Tavinho chegou, rolou na boca do gol, falhou, Donatão, a bola chegou para tirar. Por ali, Jonathan Costa na sobra, ele afastou, mas primeira falha que eu me lembro do Rafael Donato até aqui no campeonato. Insiste o Grêmio Novo Horizontino. De novo com ele, Eduardo Brock, começa tudo, hein? Aliás, todo o time da casa tá no campo de ataque há muito tempo. Tá povoando o campo de ataque. Mais um levantamento de cabeça acontecendo. Mais uma vez Donato de cabeça, corta dali. Tirou o perigo, William Farias veio para completar, mas ela caiu nos pés do Leonardo, ajeitou com o Oyama, voltou com o Leonardo, meteu o sabugo dali, desvia, essa bola vai para fora. Escanteio, o Kaique ficou só olhando, não tinha o que fazer, hein, bebê? Ele torceu bastante pra nesse chute do Leonardo, que a bola desviou no William Farias, a bola não ir pro gol, senão mataria o goleirão bugrino. Escanteio pro Novo Horizontino, que vence o jogo e tem um a mais. Escanteio lado direito. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. Rômulo pra cobrança, Kaique França abre o guarda-chuva aí, garoto. De lá pra cá, gol da esquerda como se fosse no brinco do gol do portão de entrada. Rômulo pra cobrança, pode pintar, jogar ensaiada, tá pertinho dele ali o Tavinho. Pra cobrança, partiu no primeiro pau, tirou com tranquilidade Rafael Donato. E aí, Tigrão, e o jogo? 12h40, segundo tempo, 1-0 vencendo o Tigre. Jogo de um time só, né? Novo Horizontino com a bola o tempo todo, empurra o Guarani pra trás, o Guarani não tem saída, não tem alternativa ofensiva. E vou dizer pro seu negócio, o treinador, veja, tem que mexer, né? Já temos 13 aí do segundo tempo. Vai esperar o quê? Não emplacou, esse esquema não emplacou. O Maranhão tá pesadão. Pesadão, não chega na bola.
Então, ele tirou o meia que poderia um chute, poderia arriscar um chute, uma bola parada perigosa. Enfim, jogo só do Novo Horizontino, só um time joga. 13 minutos e 30, arriscou agora o Tavinho na bola que recebeu do Oyama. Mascada, a bola sobrou tranquila com Kaique França, chamou, falou. Eu vi o técnico Matheus Costa conversando tanto com o Dentinho quanto com o Ralf. Não sei se ele vai colocar os dois, mas os dois estavam conversando com ele. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria, acesse kstubos.com.br. KS com uma informação legal aqui, a última vitória do Guarani fora de casa pelo Paulistão, atenção, foi no início de 2024, diante do Ituano no Novelli Júnior. São 3 empates, 7 derrotas em 10 partidas longe de Campinas pelo Campeonato Paulista. Agora quase chega perigosamente o Robson, bola cruzada pela esquerda, vai nela, Kaique França, encaixa firme, tiro doce na boca da criança. Repito, última vitória do Guarani fora de casa no Campeonato Paulista, no começo de 24. Há muito tempo, cara, há muito tempo mesmo. Carlos Henrique, o bate pesado, quase 15, 1-0 o Tigre vencendo o CH. Merecido, o Guarani está com os mesmos problemas do primeiro tempo. Houve até na marcação uma arrumação, mas é muito pouco para tentar empatar o jogo. Vamos ver se nessas mexidas o treinador acerta quem ele vai tirar e principalmente aqueles que estão entrando, entrem melhor do que aqueles que estão jogando como titulares. Alterações. Matheus Costa mexendo no Guarani. Primeiro saindo Mirandinha, camisa 11, para a entrada do Dentinho, 17. Então entrou o Dentinho, 17. E saiu o Mirandinha e agora está saindo o William Farias, camisa 15, para a entrada do 14 Ralf. Então entrou o Ralf estreando com a camisa do Guarani no lugar do William Farias e entrou o Dentinho no lugar do Mirandinha. Dentinho entrou no último jogo, foi correria, fez fumaça e Ralf, consagradíssimo jogador, estreando com a camisa bugrina. Falta Guarani, da esquerda intermediária para a grande área, tirou a zaga do Novo Horizontino e agora puxa o contra-golpe, lado esquerdo o Galo, engatou uma quarta, desce, atenção, contra-golpe perigoso, deixou a bola pelo meio, soltando lá do outro lado para Tavinho, bem no combate, tira Emerson, agora contra-golpe, vamos lá Dentinho, acelera Dentinho, acelera, avante Bugre, vamos Bugre, rolou essa hora na ponta esquerda, Maranhão, sai da posição de pivô para receber na ponta esquerda, devolve a bola para Dentinho, lado esquerdo do campo, vira, entrega, parede tá pediu, recebeu, vai para cima, pode descer a Sapataraí, depois fechou Luiz Oyama para cima dele, o Leonaldi também, ele tocou a bola um pouquinho mais atrás para Ralf, já chegou tocando pelo lado esquerdo do campo para Emerson, acelera Bugre, alterações que podem fazer bem para o Guarani, bola com Nathan Melo, devolve lá pelo setor esquerdo para Emerson, tem Ralf pedindo, tocou para ele, tudo isso com 16 minutos. Estamos na segunda etapa do jogo no Jorjão. Já os comentaristas falam das alterações. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Daqui a pouco, Hélio Borges no Novo Horizontino. Daqui a pouco, Hélio Borges. E vem o Tigre, setor direito do campo. Tenta ir pra cima o autor do gol, Robson. Bem no paredão, ficou preso na marcação do Emerson. E aí, Tigrão, gostou das alterações do Matheus? O Mirandinha, eu falei no intervalo, né, que hoje o Mirandinha não jogou absolutamente nada. Foi figura decorativa, porque ele estava do lado direito e não tem o lateral para chegar com ele. Porque o Rafael Rodrigues não apoia, é zagueiro. Então está sacrificado, estava sacrificado taticamente o Rafael. E aí o Mirandinha, e não deu. Vamos ver o Dentinho. Acho que é uma alteração interessante, um atacante por outro. Agora, tira um volante, bota outro volante igualmente marcador, perdendo o jogo. Ah, mas pediu para sair, cansou, arriou fisicamente. Tá bom, mas por que não o Isaac para dar uma saída de bola com um pouco mais de qualidade e com a bola recua um pouco para ajudar na marcação? Quer dizer, alterações óbvias, né? Alterações absolutamente previsíveis. Novo Horizontino vem, Robson lançado, entrou na área, falhou no bote, o Rafael Donato vai pintar o gol, bateu o Robson, defendeu o Kaique França.
mete pra escanteio, defesaça do arqueiro camisa 1 do Bugre, hein, bebê? Salvando o que seria o segundo do Novo Horizontino, escanteio lado esquerdo já cobrado. Já cobrado, lado esquerdo, dominou, levantou o Mike na boca do gol, desvio de cabeça, na trave! A Viola quase fica em cacos no estádio Jorjão. Oyama ajeita a bola pelo setor esquerdo. Os caras vêm na pressão. Rômulo domina. Abre a bola soltando para o Eduardo Brock. Que foi isso, bebê? Foi tão rápido. Não vi nem quem cabeceou e foi um chute, um míssil. Eu também não vi. Foi tão rápido que eu não vi qual jogador do Novo Horizontino cabeceou. E a bola bateu na trave. O travessão tá balançando até agora. Kaique França ficou só observando. Guarani tá no ataque, quem sabe agora, Roger? Quem sabe lá pelo setor esquerdo, vai cruzar Maranhão na boca do gol. Sobe de cabeça Mike pra tirar dali. E aí, CH, com essas alterações, dá pra esperar um Guarani melhor no segundo tempo? É difícil acreditar, né? Agora o time tá indo no coração. Eu acho que o William Farias não fez um bom jogo, mas eu não sei se minha opção seria o Ralf. Acho que na frente legal, o Dentinho tem velocidade, mas repito, o jogo foi estragado pelo Luca pela sua expulsão. Direto de Marília, acompanhando a gente, Marcelo Cristino. Eu ver aqui, quem mais registrando a sua cidade, Bugrinos, a Serra da Mantiqueira, São Bento do Sapucaí, o Felipe, o Oswaldo, médico de Sumaré, Caio Demondes e Campinas e toda essa grande massa. Toda essa grande massa comigo, 137 likes, dá pra chegar em 200, hein? Dá pra chegar em 200, deixa o joinha pra mim. Estamos com quase 20 minutos, já o toque do eletrônico do Elton Grimaldi. Hoje com Gabriel Ribeiro no YouTube, com Gil Kleber na central técnica, no comando técnico, colocando você dentro do Jorjão. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, segundo tempo. No Jorjão. Grêmio Novo Horizontino 1, Guarani Futebol Clube 0, Edu Pinheiro. Agora, em termos de, atenção, Copa São Paulo, a dupla Ponte Guarani amanhã. A Ponte primeiro, 17 horas, Ponte Cruzeiro, 21h30 em Jaú, 15 de Jaú e Guarani, 21h30 em Jaú, 15 de Jaú e Guarani. Tem futebol na Bam Bam Bam. É a Bam Bam Bam, chegando longe, Caraguatatuba, alô, Catita, um abraço pra você, obrigado. Tá aqui comigo também no YouTube. Amanhã tem a Macaca contra o Velo, 21 horas, Leandro Boles transmite aqui com a equipe do Carlos Batista. Tem uns caras aí, Eduardo Brock já rola a bola, soltando para Luiz Oyama, bolão para Mike, lado esquerdo, trava bem na entrada da área, Rafael expulsando o perigo dali, pertinho da fúria, torcida organizada bugrina. E já o Anderson tá preparando alterações, hein, bebê? Já vem mexida na equipe do Novo Horizontino. Até porque o Anderson tá vendo a oportunidade de ampliar o placar. Cara, o cabeceio foi Guarani contra. Hoje, nesse momento, tá mais próximo de levar o segundo do que fazer o primeiro, Roger. Olha, não sei não, Eduardo Brock naquele cabeceio, ele subiu junto com o zagueiro do Guarani, os dois tocaram. Não sei não se não era pra ser um autogol. Vai mexer o Grêmio Novo Horizontino. Saindo o Rômulo, 10, entrando 50 Juninho. Saiu o Rômulo, entrou Juninho, começa a chuva agora na cidade de Novo Horizonte, né? Chovendo bastante. E a outra alteração, eu já vou confirmar aqui. A segunda alteração. Uma é o Rômulo que saiu para a entrada dos 50 Juninho. A segunda alteração eu já vou confirmar. A chuva cai forte em Novo Horizonte nesse momento. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Iga Atacado, com lojas aqui em Campinas, em Santa Bárbara, também em Sorocaba. 22h30, já estamos na metade do primeiro tempo, do segundo tempo, portanto, faltando um quarto de partida para terminar. 1-0, Novo Horizontino vai vencendo, o Guarani vai ficando sem vencer ainda no campeonato, hein? E essa sina no Paulistão de não vencer fora de casa desde o começo de 2024. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Liga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Depois do jogo tem um apito final com o Edu Pinheiro, com os quadros importantes e consagrados desse que é o maior jogo, ou maior pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Ele para o jogo para reidratação.
Enquanto isso, nós vamos confirmar a outra alteração do Novo Horizontino. E os comentaristas vão falar também. O que dá para dizer, Tigrão, para essa galera bugrina que estava numa expectativa muito grande. Time derrotado nesse momento. Um empate com sabor de derrota no primeiro jogo. Não é o começo de ano. Lesão de um volante que muito se esperava, né? O Igor. Não é o começo de ano que toda a pátria alviverde queria, hein, Tigrão? Não é não. E a nossa expectativa era maior também. Não é só da torcida, não. Nós elogiamos as contratações. Acho que a diretoria não economizou. Trabalhou com qualidade. Agora o time não joga. E aí? Qual a conclusão? Treinou errado? O treinador não está fazendo a leitura? Porque, veja, Kaique França já fez milagre. O Travessão fez um milagre e meio. Estava batido o Kaique França, ela bateu em cima, bateu lá em cima, bateu embaixo, quase em cima da linha. E aí o Guarani não tomou o gol. Pode empatar? Pode. Futebol é jogo maluco. Uma bola aí, bandida. Mas a verdade é que o Guarani não faz por merecer, não. Ah, mas tá com um homem a menos. Verdade. O problema dele, porque o seu centroavante foi irresponsável. O Luca. Tem que lá dar pisão no pé do adversário, assintosamente, com a bola parada na mão do seu goleiro, ou no pé. Não dá, né? Aí o treinador, na hora que mexe, arrebenta com o time, porque deixou só volante marcador. Agora ele tira um volante marcador e põe o Ralf. Todo respeito ao Ralf. Mas o Ralf é para entrar quando o time tá ganhando. Não vai construir nada. Aí se sair um escanteio e ele fizer de cabeça, pô, queimo a língua com o maior prazer do mundo, mas a tendência não é essa. O Guarani não joga, só o Novo Horizontino joga. E o placar de 1-0 pro Novo Horizontino, até agora, pelo que for o jogo, é um prêmio pro Guarani. Daqui a pouco o CH também comentando bola em jogo novamente. O Roger. Com 25 minutos. Placar de 1-0 para a equipe da casa. Que vem de novo. Esticou. Robson entrou na área. Rolou na boca do gol. Vai pintar. O segundo. Juninho é gol. É gol, 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 é gol. Do Novo Horizontino. Juninho, camisa 50, acabou de entrar, recebe um presentaço de Robson. Ele é matador e é garçom sem cobrar 10%. Que assistência! Na marca de 25 ele rola Juninho, ele não perdoa, ele marca. Juninho é fatal, é letal, é o tal. E o Tigre faz o segundo. Novo Horizontino 2. Alô, Luca. Obrigado, hein? Que besteira, hein? Começa bem, hein, Luca? Novo Horizontino 2. Guarani nada. O que vale é o detalhe com Taíbra no Bereta. O detalhe é que o Robson ganhou na corrida e no corpo também do Rafael, que tá ali improvisado como lateral direito e é bom na marcação, mas bobeou. E o Robson mandou essa bola açucarada pro Juninho, que tinha acabado de entrar. Tocou na saída do Kaique França, canto direito, rasteiro, fazendo 2-0 pro Novo Horizontino. E eu vou confirmar a outra alteração, saiu Diego Galo 19 para a entrada do Hélio Borges 41. Então saiu o Diego Galo para a entrada do Hélio Borges. E esse gol aí praticamente mata o Guarani, Roger Williams. É isso aí, bebê. 27 minutos, CH, o que era difícil se torna agora quase impossível. A chuva cai e a chuva parece que apagou mais aí do Guarani. 2-0 Novo Horizontino, CH. Plantou colheu, né? O Guarani, quando o jogo estava 11 contra 11, estava equilibrado. Depois a partida degringolou. O treinador, com as soluções que ele tem no banco, ele não conseguiu melhorar o time, não é? Esse segundo gol, não é? Foi um lance de disputa de bola, mas não tira a competência do Novo Horizontino e a incompetência defensiva do Guarani. O fato é que o resultado é absolutamente correto, né? Para um time que jogou futebol. Eu pergunto a você, para encerrar meu comentário parcial aqui,
Qual foi a defesa do Jordi no segundo tempo? Nenhuma. Eu tô pra dizer que ele nem chutou tiro de meta, o CH. Peça decorativa realmente. Agora o Dentinho numa entrada mais forte. Na esquerda de ataque da equipe do Novo Horizontino, já batida a falta pelo Tigre. Ela sobra com o Eduardo Brock. Boa inversão do outro lado para Alvarinho, desceu no terreno, vai para cima, corta Emerson por baixo. Rebote volta para a equipe da casa. Boa metida do Leonardo aqui pela direita. Alvarinho rolou, a bola sai da grande área. Juninho pegou, escorou para Luiz Oyama, vai bater, bateu mal. Pega de perna esquerda, tiro de meta para bater o Bugre. 28-42, você ligado no futebol da Bandeirantes. Com um Sicredi, não é só investimento. É contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas em amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Alterações. Vai. Bom, tá entrando o Renan Castro aí, lateral esquerdo, e saindo o Emerson, né? O Renan Castro, camisa 16, entrando, saindo o Emerson. E o Cachoeira entrou também. Vou confirmar no lugar de quem que o Cachoeira tá entrando. Já eu confirmo. 29-20. Ah, do Parede. Saiu Parede, número 7. Entrou Guilherme Cachoeira, camisa número 23. 23, Guilherme Cachoeira. Ele perdeu um gol incrível no primeiro jogo, né? Isso. Guilherme Cachoeira é sangue novo na equipe do Matheus Costa. 2-0 para o Novo Horizontino. Já tem o apito final com Edu Pinheiro. Internet 100% fibra ótica com tudo para começar o seu 2026. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Bugrão desceu, ponta esquerda, vem para cima. Cachoeira corta bem dali, tira o zagueiro do Novo Horizontino. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, com chuva em Novo Horizonte, 2, Novo Horizontino 0, Bugredo. Olha, 20h30, daqui a pouco Capivariano e Português. Amanhã quem narra a ponte pelo clube é Leandro Borges, majestoso, começa às 21 horas. Convocado pelo Batista, estamos nós de novo aqui na liderança do Rádio Campineiro. Abraçando o Avelar Martins, o Mariano, o Vitor, o James Souza Santos, toda essa galera. Uma das lives aqui, uma das lives tem 250, a outra tem mais de 500, quase 800 pessoas ao vivo só no YouTube, fora no rádio, no 85,7, fora nos aplicativos. No aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, é muita gente ouvindo a gente, é muita responsabilidade, é muito carinho dessa galera com a gente, desse trabalho que a gente começa a fazer no ano de 2026 no Campeonato Paulista. E vem muito mais por aí, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro Série B, tem Série C também, tem cobertura completa dos times de Campinas com as equipes sub-20 na Copinha. Os dois estão vivos na terceira fase. Vem aí Leonardo, trazendo a equipe da casa pelo setor esquerdo, abrindo bola com o Mike, botou na grande área, corta de cabeça Donato, ela sobra com o Natan Melo, ajeita para o time do Guarani, vem para o câmera ataque, já passa da marcação do seu contrário, caneta no Leonardo e vem para cima, Natan Melo, linda jogada, abriu com o Maranhão, ponta direita, tem que alguém aparecer, sozinho ele não consegue nada, vai para cima, abre essa bola, não falei, de presente para Juninho. Se ninguém aparecer, tudo bem que tem uma a menos, mas se ninguém for voluntário para aparecer, vai ficar fácil assim para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Nos dois encontros mais recentes no Jorjão, entre Guarani e Grêmio Novo Horizontino, ambos em 2024, o Guarani perdeu 2-0 no Paulistão e empatou 1-1 pela Série B. Quando o Guarani ainda jogava a Série B, foi no ano que caiu para a Série C. Ou seja, não vem dando sorte o Guarani jogando no Jorjão. Completando 3 jogos seguidos aí, sem conseguir emplacar uma vitória jogando em Novo Horizonte. Breno Beretta. Vamos falar a realidade, Roger. O Guarani, a diretoria, deu total respaldo para esses jogadores. Os jogadores treinaram em Bragança Paulista, que é um local caro, é um dos melhores CTs durante essa preparação, dos melhores CTs não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. Ficaram 40 dias por lá. O salário está em dia,
O Farney Coelho contratou os melhores jogadores que tinha à disposição, deu tudo na mão do técnico Matheus Costa. E eles insistiram nas 2 entrevistas que eu fiz, tanto com o Farney quanto com o presidente do Guarani. Por que vocês estão mantendo o técnico Matheus Costa, que não conseguiu o acesso do ano passado para esse ano? Que a gente acredita na continuidade. A continuidade de uma coisa ruim é que ela vai ficar igual ou vai piorar. Domingo tem jogo contra o Santos. Torcedor que está nos ouvindo, para ir para o campo, para voltar a acreditar, as coisas precisam mudar hoje. Hoje as coisas precisam mudar. Não dá mais para continuar com esse treinador, Roger. O técnico Matheus Costa já deu o que tinha que dar. Tá todo mundo falando nas redes sociais, nas ruas. Não dá mais. Até quando? Eles vão esperar tomar uma paulada do Santos, que é o que deve acontecer domingo com esse treinador. Eles vão esperar tomar uma paulada do Santos domingo? O campeonato só tem 8 rodadas. Domingo é a 3ª. A galera te aplaudindo aqui no chat, hein? Galera dizendo que você mitou com essa. Dentre eles, o grande Vladimir Catarino. Um abraço, também tá acompanhando a gente. Vamos ver. 2-0 campeonato, tiro curto, hein? Campeonato tiro curto e domingo o Bugre recebe o Santos, 8h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quase 70% de posse para a equipe da casa. O Guarani correndo atrás. Quando chega não consegue armar nada para o Maranhão. As mudanças me parece também, CH, que não surtiram efeito, hein? O Guarani não consegue se articular no campo de ataque com o Cachoeira na esquerda, nem com o Dentinho, que ora cai na esquerda, ora na direita também. Tá difícil a vida do Guarani em Novo Horizonte, hein, CH? Sim, não, as substituições não surtiram efeito. O time tá entregue, né, Roger? Se assistindo o jogo assim, só precisa o árbitro apitar o final do jogo, porque o Guarani não demonstra até agora nenhum poder de reação. O time está aceitando o Novo Horizontino, administra o jogo. E eu vou repetir, esse jogo tem um componente importantíssimo. O jogo mudou depois que o Luca foi expulso. O Guarani fisicamente não está pronto ainda, uma série de coisas. O treinador errou nas escolhas que fez, principalmente nas mexidas. Mas vou repetir, o jogo mudou depois da expulsão do Luca. 35, você ouviu o eletrônico marcando. E os caras vêm, Tavinho agora tá invertido, tá aqui na ponta esquerda, erra o passe, retoma, vem Dentinho, roubou pela equipe do Guarani. Aí acaba sofrendo a falta pelo próprio Tavinha, falta no campo defensivo para a equipe do Bugre bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35:50. Segundo tempo. Chove sem parar em Novo Horizonte. 2, Grêmio Novo Horizontino, 0, Guarani do Pinheiro. Olha, na Copa São Paulo, segundo tempo de Palmeiras 1, Vitória 0. E no primeiro tempo, São Paulo e Portuguesa 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. É o que disse o CH, né? Agora os caras só querem que o jogo termine. Jordi sai pro jogo com o Eduardo. Eduardo com Caio Dantas, ele empurra a bola à frente com o Luiz Oyama. Mete um pouquinho mais à frente, Juninho vem pro domínio, passou no comando. Lá na ponta, Hélio Borges, forte essa bola para ele. Era o Robson na parada, o Kaique França foi para encaixar firme, ficou com ela. Arqueiro do Bugre, que mais uma vez vai se tornando, talvez, hein, o Tigrão, o melhor em campo do Guarani, porque não teve culpa em absolutamente nada. Teve um cartão, né, em que ele peitou o Fabiano ali, mas tecnicamente nada que deponha contra. Ele, pelo menos, não vai decepcionando, hein, Tigrão? Você vê, isso é um espelho do jogo, né? O time perdendo de 2-0, a gente não vê nenhum destaque individual e, mais uma vez, vamos ter que votar no goleiro, né? Eu acho que isso aí é um reflexo do momento do Guarani depois de 2 rodadas. Eu não vou pedir mais nada para ver, porque se eu pedir 5 jogos para avaliar melhor, acabou o campeonato. Só são 8 rodadas. Tem que tomar providência. Eu acho que o treinador foi muito contestado na sua renovação, na sua permanência. Perdeu a mão. Essa é a realidade. Não estou pedindo a cabeça de ninguém, não. Mas o campeonato é muito rápido, o tiro é muito curto. E tem um café pequeno pela frente aí, com o Gabigol empolgado, etc. Santos no domingo. E aí? Como é que vamos fazer?
Não existe hoje plateia virtual ao vivo maior do que o chat dos canais do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Uma avalanche de comentários aqui pedindo alteração no Guarani. E olha, tudo bem, eu concordo. E acho que hoje a conta toda é do Luca. E eu disse isso no momento que narrei o segundo gol do Grêmio Novo Horizontino. Mas não vai ter clima pro cara até domingo, hein? Ó, tem ainda, estamos com 38, né? A gente pode empatar e virar. Aí talvez mude um pouco, porque o torcedor é passional. Mas não vai ter clima pro cara domingo não, hein? Não vai ter clima para o Matheus Costa. Ô, Roger. Pelo que eu tô sentindo desse termômetro aqui. Fala, CH! Eu não tenho nenhuma informação, tá? Mas eu vou dar uma informação. Sabe quem tava no final de semana assistindo o jogo do Guarani lá no Brinco? Quem? Guto Ferreira. Guto Ferreira estava no Brinco do jogo Guarani Primavera, hein? Não é normal, né? Não é normal. Formação interessantíssima que passa o Carlos Henrique, o bate-pesado comentarista Bandeirantes. Não tem mais jogo nesse momento, hein, gente? Não tô enrolando aqui, não. É que ninguém quer mais jogar. O jogo, se o árbitro apitasse agora, tava de bom tamanho. O Guarani tentando trocar passes. O Novo Horizontino já não quer mais nada também. Então aqui a gente tá claro, conjecturando o que pode acontecer. Pois não, CH? E eu não tô fazendo nenhuma sugestão. Não tem informação que o Guarani vai trocar de treinador. Não é uma coisa que me cabe. Isso é uma escolha do departamento de futebol. O que está sendo apresentado está muito ruim realmente. Mas eu estou dando a informação que ele estava lá. Não disse em nenhum momento, não é? Não disse em nenhum momento que o Guto Ferreira está chegando no Guarani, absolutamente. Só deu uma informação que ele estava no campo. Novo Horizontino, ponta direita, bola rolada na marca do pênalti. E atrapalhou-se a zaga do Guarani, sobrou. Robson vai fazer o terceiro. Pra fora, Robson. Ô, Robson. Valeu. Vou dar um like pro Robson. Ele não acredita no gol que perdeu. E eu não acredito numa zaga que bate cabeça desse jeito. O Novo Horizontino perde o gol mais feito do campeonato até aqui, bebê. Ele ficou assustado, né? Ficou na frente do gol, o goleiro tava caindo, já não tinha zagueiro, ele ficou assustado. E perdeu o gol mais feito do jogo até agora. O Robson, atacante da equipe do Novo Horizontino. Aliás, até em cima do que o CH disse, eu acho que o Guto estava no estádio porque ele vem assistindo alguns jogos. Ele, inclusive, esses dias ele foi até entrevistado na Copinha, ele estava em São Carlos e ele disse na entrevista, eu acompanhei a entrevista, que ele gosta de assistir jogos em loco. Então ele está aproveitando, como ele mora em Piracicaba, ele está aproveitando para assistir jogos enquanto ele não arruma outro emprego. Vai mexer o time do Novo Horizontino, enquanto isso tem jogadores do Guarani com cãibra, portanto o jogo está parado. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio e indústria. Acesse kstubos.com.br. Futebol da Bandeirantes 41, etapa final de jogo, reta final 2-0, Grêmio Novo Horizontino vencendo o Guarani. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado, bebê. E depois que perdeu o gol feito, né, o Robson tá saindo para a entrada do Nicolas Careca. Camisa 30, saindo o Robson, entrando o Nicolas Careca. E deve pintar mais alteração já no Novo Horizontino. Quase 42, reta final do jogo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Amanhã, 9 da noite, tem Ponte Velo Clube. Leandro Boles transmite aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, você já sabe, 11h30 da manhã tem nossa área com CH. 5 da tarde tem Esporte Debate com Batista. Nossos programas esportivos que você acompanha pelo rádio, mas também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não é possível, quase 1000 pessoas assistindo. Eu preciso de 200 likes. Deixe o seu joinha pra mim. Deixe o seu joinha aí pelo trabalho da Bandeirantes. Nesse momento eu já vejo o Breno aqui em conversa no celular. Essa hora aqui tudo pode acontecer. Pega fogo os bastidores pelos lados do Jardim Proença. Vamos acompanhar, quem sabe, algumas movimentações, porque realmente, hein? Foi o Luca, mas depois essa mexida que ele fez, desestruturando o Guarani, e depois da mexida dele, depois da expulsão do Lucas, o Guarani tomou o gol.
E aí no segundo tempo não ajeitou também a casa. 40 dias treinando. E ainda não teve futebol apresentado. E vem os caras. Alvarinho vem pelo setor direito. Rasga por baixo. Toca Guilherme Cachoeira, cedendo o arremesso lateral para a equipe do Novo Horizontino bater na ponta direita. 43. No Sicredi você tem cartões seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site app, abra sua conta. São 5 vitórias do Guarani contra 4 do Tigre na história, além de 3 empates em 12 partidas. Com essa vitória, o Novo Horizontino empata o confronto no retrospecto geral. Agora, 5 vitórias para cada lado. Novo Horizontino que visita o Primavera sábado, às 4 da tarde, em Indaiatuba. O Guarani, já dissemos, recebe o Santos domingo, 8h30, num clima absolutamente terrível, terrível, terrível. E vem aí o Careca. O Nicolas a gente já conhece, né? De outros carnavais. Ele foi receber, pisou na bola agora, o bebê. E jogou no Guarani em 2022. Nicolas Careca. Impressionante. Judiou da gorduchinha. Guarani tentava pelo lado esquerdo com Cachoeira. Veio bem no combate. Leonardo tirou dali. Nicolas vem para fazer o escoramento de bola. Para Juninho. Deixou de lado de novo para Leonardo. Abre pelo setor esquerdo para Mike. Rompe a linha demarcatória. Vem para o contra-ataque. Abrindo, soltando para Tavinho. Vai para cima. Mike pega a bola. Por baixo. Vem no combate. Rafael para tirar dali. Donato chega no complemento. Só que dá essa bola errado. Ele pediu uma falta. Do Arthur não deu. Oyama tocou essa bola para Nicolas. Sem o Rafael ali. Entrou o Nicolas. Bateu para fora. Teve desvio sutil do Kaique França. O Donato saiu da área, ficou desguarnecido. Não foi o Kaique, não. Deu de pontinha da chuteira o Jonathan para tirar dali. Escanteio pro Novo Horizontino, hein, Breno Beretta? Até tava nela o Kaique França, mas a bola foi difícil, né? Agora tem mais uma alteração. Saiu o Leonaldi para a entrada do Jean Irmer na equipe do Novo Horizontino. Aquela substituição para esfriar o jogo. Escanteio lado esquerdo. Tem mais Novo Horizontino no ataque. Mais 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. Guarda-chuva aberto aí, Kaique França. Lá vem a bola, viajou Mike. Soca Kaique França. Este aí sempre sólido. Sempre tranquilo lá atrás. 45 minutos, torcedor ligado na Bandeirante. Eu tenho público. Agora. Anote aí, Edu Pinheiro, 1.875 torcedores. Não tem a renda, só tem o público. 1.875 torcedores nesta noite em Novo Horizonte. Vamos até 49, já já o Edu Pinheiro dentro do apito final. A Aroma das Ervas é muito mais sabor para suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados de hortifrutis. aromadasерvas.com.br. Guarani na área, ponta esquerda. Tá no solo, Renan Castro. Pediu um possível pênalti, o árbitro mandou seguir, a bola sobrou com o goleiro Jordi. Cara, se eu sou você que está em casa, no rádio, na Smart TV, no seu telefone, não perderia o apito final. Carlos Henrique, o bate pesado, e Valdemir Gomes, o Tigrão, vão trazer, vão rasgar o verbo. Esse Guarani tá preocupante, é tiro curto, todo mundo sabe. Tá num caminho complicado o Bugrão, por tudo que vem acontecendo. O time da Copinha é só orgulho, mas o time de cima dando uma preocupação danada. Breno Beretta já nos bastidores aqui confirmando tudo que pode acontecer. Não percam, já já o Edu comanda o apito final. 46, ele prometeu o jogo até 49. Tudo isso para KS, tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio, indústria. Acesse kstubos.com.br. 2-0, marca de 47. Lá vem os caras, lançamento na ponta direita. Corta de cabeça, tira dali o Renan Castro. Ela sobra pelo meio de campo. Vamos lá, Guarani, acertar só um contragolpe, vai. Natan Melo, ele ajeita a bola para Dentinho. Dentinho costura. Dentinho, sozinho perdeu essa bola. Aí vem para dominar ali o Nicolas Careca, é obrigado a fazer a falta para cima dele. O Arthur deixou barato. Natan Melo entrou duro, o Arthur deixou barato. Ela sobrou com o Rafael Donato, faz a inversão, botou na ponta esquerda. Renan Castro vai descer por lá, desceu bem no terreno, ajeitou, deu uma cavadinha, levantando na ponta esquerda para Guilherme Cachoeira. Se fosse o Ulisses Costa, ele ia falar: mas o que é isso? Pelo amor de Deus, Cachoeira do céu! Aí o que a gente vai falar, né? O Cachoeira é o segundo jogo que ele tem a oportunidade. No último jogo ele teve a oportunidade de matar o jogo, ele perdeu.
e agora ele faz um absurdo desse, cruzando a bola quase que fora do estádio. E o Ryuta Takahashi, que não é nenhum craque de bola, mas joga muito mais que o Cachoeira, não fica nem no banco. Ele leva 2 goleiros para o banco. Eu não sei qual que era o planejamento hoje de utilizar 2 goleiros no banco de reservas. Gritos de olé da torcida do Grêmio Novo Horizontino, que tem agora escanteio no último minuto de jogo. Para Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Já tem apito final com a Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. rochaautopeças.com.br. É o último lance do jogo. O Kaique França abre o guarda-chuva aí, meu filho, até porque tá chovendo em Novo Horizonte. Vai pra cobrança do escanteio os caras. Gol da esquerda, de lá pra cá, a bola viajou na cobrança do Juninho. Afasta de cabeça o zagueiro Jonathan Costa. Rebote voltou no meio de campo aqui, Tavinho ajeita atrás para o Caio Dantas. Vai dominar, vai terminar o jogo. Fabiano Monteiro dos Santos mostra o meio de campo e bota um ponto final. Luz amarela piscante no brinco de ouro da princesa. Guarani perde por 2-0. Novo Horizontino teve muita chance de fazer um placar mais elástico. Segue sem vencer no campeonato, tem um ponto Bugrão até aqui. Pelo que se viu, pela escalação, pela formação do banco, pela maneira como reagiu depois da expulsão do Luca, que é verdade, é o grande responsável hoje, é o Luca. Mas a situação, a batatona do Matheus Costa tá assando, hein? Essa batatona catarinense tá assando, meu amigo. 2 pro Novo Horizontino, Anderson Moreira Paranaense. recupera. É paranaense, né? É que ele treinou do Paraná. Ele treinou por lá em Santa Catarina, né? Mas ele bastante, mas ele é nascido em Curitiba. Curitibano. Barriga verde. Anderson, aliás, coxa branca. Anderson Moreira reabilita o Novo Horizontino, 2-0 pro Tigre. Para os 1.875 torcedores que foram para lá, os bugrinos que foram para Novo Horizonte devem estar pistolas de raiva. Terminou o jogo, vamos passar para o apito final? E aí a gente pode repercutir isso. E também, se alguém for falar também, a gente vai de carona com a emissora que está fazendo a transmissão hoje direto de Novo Horizonte, aí com os quadros também, a participação dos nossos comentaristas, estarei por aqui também. Vamos abrir o maior pós-jogo do rádio do Brasil, vem aí, Ei do Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Público 1875, 1.875, um gol em cada tempo. Robson e Juninho, Novo Horizontino 2, Guarani 0. Destaque negativo, a expulsão do Luca a 30 do primeiro tempo. Luca, atacante do Guarani. Antes dos comentaristas, Breno Beretta, o seu destaque, vendo a sua papeleta, a pergunta é: quem foi que hoje estreou, Breno? Tem o Ralf, Maranhão, e aí, hoje Breno? Quem estreou foi o Ralf e também o Maranhão, Edu. Os dois estrearam hoje, Ralf e Maranhão. Alguém saiu machucado? Algum detalhe, suspensão? Machucado hoje não, Edu. Hoje, felizmente, nenhum machucado. Somente o Igor Pereira, né? Infelizmente, aquela lesão de LCA foi constatada depois do jogo, então ele tá fora do campeonato e fora de boa parte da temporada, e o Guarani vai ter que contratar um novo segundo volante, Edu. Eu fico no seu aguardo da coletiva do Matheus Costa, certo? Combinado, Edu. Eu não sabia, gente. Agora eu fiquei sabendo que a federação sempre fez as duas coletivas, mas não se sabe, não se sabe. Por exemplo, aqui no Brinco, né, Guarani e Primavera, quem fala primeiro? Primeiro foi Primavera. O Guarani demorou para entrar na coletiva. Não tem uma sequência, não tem uma coisa definitiva. Olha, é o time da casa, o treineiro da casa que fala primeiro, é o visitante, mas estou no aguardo. Vamos aos comentaristas. Primeiro o Tigrão, depois o CH. Gente, é o seguinte, então com 30 minutos de jogo, o Luca é expulso, deu um pisão em Dantas, o VAR chamou e aí o juizão expulsou. Aí, de imediato, o treineiro do Guarani tirou Diego Costa e colocou Maranhão. 3 minutos depois, gol do Novo Horizontino. Robson, uma cabeçada fatal. 49 primeiro tempo. A única finalização do Guarani foi um chute do Parede, em que o Jordi, ele dá o rebote, larga, e o Maranhão sozinho chuta mal. De novo, o Jordi defende com os pés. Segundo tempo, Kaique França, 17. Cara a cara, ele e Robson. Robson passou pelo Rafael Donato, só que ele entrou sem ângulo. Chutou o Kaique França com os pés para escanteio. Na cobrança do escanteio, uma cabeçada no travessão. Se salvou, mas a 25, segundo gol, Juninho 2-0, a 39, Robson perdeu o gol incrível, seria o terceiro. Ô, Edu. Oi, pois não, sim? Eu tenho a renda aqui também do jogo, se você quiser anotar, claro, recebi agora. R$ 26.850. R$ 26.850. Perfeito. Isso. Esqueci de falar que você volta no craque, tá bom, Breno? Valeu, Edu. Muito bem. Oi, Tigrão, comentando, Novo Horizontino 2, Guarani 0. Oi, Edu, legal, um abraço para você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bom, o jogo tem que ser contado antes da sua história, né? Antes e depois da expulsão. Tudo bem. Eu acho que esse é um fato que atenua um pouco a derrota do Guarani. Atenua no que tange a você tentar explicar a derrota, né? É isso. Agora, o time, mais uma vez, não conseguiu jogar. Fazia um jogo de um certo equilíbrio, o Novo Horizontino mais tempo com a bola, mas bem equilibrado, o Guarani tentando alguma alternativa ofensiva, o Novo Horizontino com dificuldade de penetração, e aí o Luca fez aquela bobagem, a bola estava lá com o Kaique França, lá na pequena área do Guarani, né, para ser reposta, e o Luca começou a discutir aí, né, de bobeira, mas de bobeira com o Dantas, e aí adiantou a passada e pisou assintosamente.
O VAR viu, um monte de câmera para todo lado, chamou, o juiz falou, pô, realmente pisou. E aí, quando perde o Luca, claro que deu aquela desorganizada, o time se desconcentrou um pouco, 30 minutos foi isso, a 33 tomou o gol do Robson, uma cabeçada muito forte na cara ali do Kaique França, que nada pôde fazer numa jogada pelo lado direito com erro coletivo de marcação do Guarani. E eu reputo aí um erro triplo, do Emerson, do Jonathan Costa e do Donatão. Não é porque o Emerson chega e não intercepta o cruzamento. O Jonathan Costa também sai para cobrir e não chega. Esse é um problema, porque quando sai tem que sair definido, então vai tomar o gol. E aí sai o cruzamento e o Donato perde o tempo da bola, o Robson pimba. 1-0, quer dizer, 3 minutos depois da expulsão. E aí o treinador, quando o jogo antes do jogo ser reiniciado, pós-expulsão, o Matheus Costa tira o Diego Torres, tendo o William Farias e Natan Melo 2 primeiros volantes. Jogadores que praticamente não passaram do meio-campo. E por que ele tirou o Diego Torres? Para colocar o Maranhão, que está pesadão, para mim, fora de forma. Sem mobilidade. Ora, se você tem 2 volantes que não armam, que não são volantes construtores, por que é que você vai tirar o único cara que não estava bem no jogo, mas é a única alternativa para fazer a bola chegar à frente? Para fazer de novo a trinca de atacantes. Adianta ter todas essas flechas e não ter mais arco? Mas a gente cantou essa pedra no momento em que ele fez a alteração. Pode até dar certo, mas eu não faria. A partir daí, para resumir, foi jogo de um time só. O Guarani deu um chute no finalzinho do primeiro tempo, com o Guilherme Parede. A bola é rebatida pelo goleiro Jordi, bateu roupa, o chute foi forte. E aí o Maranhão provando que não está no melhor da sua forma, cara a cara, não tinha muito ângulo, mas chutou em cima do goleiro. Poderia o Guarani ter empatado. Foi a única jogada do Guarani durante a partida toda. Estou dizendo o lance mais agudo ofensivamente. Um chute de fora da área. Ora, é muito pouco. Então o Novo Horizontino teve bola na trave. Teve milagre do Kaique França. Teve 2 gols absolutamente feitos que foram perdidos. Um deles do Robson, era ele e a rede, nem goleiro tinha mais. E ele bateu por cima. Então, cá entre nós, sem exagerar em nada, não deu encaixe até agora o time do Guarani, perdeu um jogo perigoso, foi sim prejudicado não pela arbitragem, mas pela atitude impensada do Luca, pela expulsão, mas, convenhamos, jogou muito pouco de novo. É muito pouco. E eu tenho que dizer aqui, sem exagerar, e o torcedor bugrino que viu o jogo vai concordar comigo, que olha, 2-0, o Novo Horizontino foi buscar o segundo lá, 25 do segundo tempo, com o Juninho. 2-0 ficou de muito bom tamanho para o Guarani. A tragédia poderia ter sido muito pior. Edu Pinheiro. Muito bem, público 1875, agora a vez o CH, Novo Horizontino 2, Guarani 0. Vitória do time que foi mais organizado, que marcou melhor, que teve transição, que teve organização, com cara de time de futebol. O Guarani não tem ainda esse time montado. Por esse ou por aquele motivo, dentro do campo, o que se vê é uma grande confusão. Piorado hoje, potencializado pela besteira que fez o Luca. Então é um componente de muitos fatores negativos que levaram ao Guarani ao tropeço, aos 2-0, podia ter sido 3, 4, né? Porque no segundo tempo o time de Novo Horizonte perdeu algumas oportunidades que normalmente não perde, não é? O Guarani no segundo tempo não deu um chute no gol defendido pelo Jordi, não cria nada. Não há transição, o meio campo, quando estava o William Farias, lento, previsível. Eu gostei um pouquinho do Natan, um pouquinho, não é? Então, falta mobilidade, falta transição, falta inspiração.
falta organização. Eu não sei se mudar o treinador vai resolver o problema. Do jeito que está, não pode continuar. Eu estou falando dentro do campo, porque eu não me sinto à vontade, não é uma tarefa que eu acho que me cabe, sugerir ou não que tem que trocar treinador. Isso é problema do Guarani. O Guarani que bancou o cara. Eu lá atrás falei no Campeonato Brasileiro que ele e o seu Farney não deveriam ter continuado, só o Elano. Mas eu não quero ser dono da verdade, não tenho nem essa pretensão de ensinar ou sugerir alguma coisa para os homens que comandam o futebol do Guarani. Eu sou pago aqui para analisar o que está sendo desenvolvido dentro do campo. E dentro do campo o time não corresponde. Ele não encontrou nas peças que ele recebeu, e eu entendo que de maneira individual as peças são muito interessantes, essas peças ainda não se conversam. O problema de tudo isso não é perder para o Novo Horizontino, que sempre é muito forte dentro de casa. O problema foi empate em casa com o Primavera e o campeonato que tem 8 rodadas para você sobreviver, para fazer pelo menos 7 pontos. Esse time agora em 6 partidas vai ganhar 2? Não sei, espero que sim. E aí domingo tem o Santos. Então é uma decisão muito difícil de ser tomada. Continua com o Matheus ou troca o Matheus? Não é? Então a diretoria, tenho certeza, deve estar pensando nisso. Não sei se vai ter respaldo ou não até o final de semana. Hoje, a derrota, ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. O problema é a maneira que a vitória do Novo Horizontino se transcorreu. Como ela aconteceu? Guarani teve um jogador expulso, não teve nenhum tipo de organização, não incomodou o time da casa, um time que está muito longe do mínimo aceitável. Esse time, com os jogadores que tem, pode render mais. Resta saber o que a diretoria vai fazer. 2-0, venceu o time que mais jogou futebol, Edu. Vamos ao craque do jogo, agora 21h13. O craque do jogo. Oi, Roger Williams narrou aqui 2-0 Novo Horizontino, pensou, repensou. Até você cantou a pedra, mas... Nem precisa muito, né, Eduzaço? Então. O cara que salvou, né? Ele salvou aí alguns gols e se salvou com uma qualidade técnica acima dos demais, né? Pra mim, novamente, Kaique França, o craque do jogo, né? Só espero não votar no Kaique até a última rodada, né? Do Campeonato Paulista. Se for assim, a gente vai estar dizendo que o Guarani foi agredido o tempo todo. Mas eu esqueci de falar, me desculpa, o craque é no geral, viu? Mas pode escolher, você que sabe. Eu acho que, no geral, menção aí, no caso, o Kaique França lá do Guarani, e se no geral você tem uma outra opção, senão ficamos assim mesmo. Com o Kaique França. Ficamos assim mesmo. Kaique França, pra mim, o craque do jogo hoje, mesmo com a derrota do Guarani, ele foi fundamental, Edu. Olha, bom retorno, hein? Aquela americana querida, te esperando. Um abraço, meu amigo, até a próxima. Obrigado, Edu, até a próxima, um abraço. E lembre-se, Bugrino, sempre há uma próxima rodada. Valeu. Breno Beretta, o craque. Oi, Edu. Olha, pra mim, o craque, se for ver pelo lado do Guarani, o Kaique França, mas do jogo, eu voto no Robson. Jogador, por mais que ele tenha perdido aquele gol feito, ele fez um gol, jogou muito bem. Então eu voto no Robson do Novo Horizontino. E só para informar o torcedor, Edu, vou ficar aqui lado a lado com você, que daqui 15 minutinhos, ó, pelo que tá mostrando aqui, até pelo YouTube, daqui 15 minutinhos mais ou menos, a gente deve ter o início das entrevistas coletivas. Vamos aguardar para que a do Matheus Costa seja a primeira entrevista, né, Edu? Aguarda então, Breno. Então, Robson, é o voto do Breno. Oi, Tigrão, o craque. Pelo lado do Guarani, como uma menção rosa, o Kaique França. E no jogo como um todo, considerando os dois times, concordo com o Breno. Apesar do gol perdido, gol feito, eu faria, com artrose nos 2 joelhos. Eu acho o seguinte, que ele fez um gol em cima do Donato, ele é muito mais baixo, se antecipou, né? Atacou a bola, deu uma pancada lá de cabeça no ângulo, bonito gol. E ele deu uma assistência de luxo pro Juninho no segundo gol, o Robson. Então, para mim, ele foi definitivo e decisivo. Absolutamente decisivo, né? Então,
não tem muito assim a ser acrescentado. Foi jogo de um time só. E tem que pegar uma individualidade no jogo, sem dúvida nenhuma, o Robson. E para não deixar sem chumbo, para não citar pelo menos uma menção honrosa, o Kaique França ainda evitou aí uma maior tragédia. CH, o craque. Eu gostei um pouquinho do Natan. Eu concordo com os companheiros, eu acho que o Kaique salvou, mas o craque do jogo para mim é o Tavinho. Menino rápido do lado direito, muito lépido. Eu gostei muito dele, portanto, para mim o melhor jogador em campo. Então é o seguinte, o Robson com 2 votos, do Tigrão e do Breno no geral, o craque do jogo, o Tavinho, voto do CH, sendo que menção rosa para Kaique França, lembrado aí na votação também. Olha, eu tenho aqui a ficha técnica na sequência, depois nós temos aqui a defesa, tem o gabarito e tem a coletiva do Matheus Costa. Tem que correr porque eu tenho que fechar 21h59, correndo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Olha, antes, porém, aqui, 3x3, Palmeiras e Vitória pela Copa São Paulo, hein? Tá quente, tá terminando, vai pra pênalti, assim, 3x3, Palmeiras e Vitória, uma lutando aí pra entrar na terceira fase. Gente, é o seguinte, lá em Novo Horizonte, Guarani jogou com Kaique França, Rafael Rodrigues na lateral direita, zagueiro, na lateral direita, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson, depois Renan Castro, William Farias, depois Ralf, fazendo sua estreia, Ralf entrou a 15 do segundo tempo, Natan Melo, Diego Torres, depois Maranhão, Guilherme Parede, depois Guilherme Cachoeira, Mirandinha, depois Dentinho e Oluca. Técnico Matheus Costa, Novo Horizontino Jordi, o Alvarinho, ex-Guarani, Dantas, Eduardo Brock e Mike, Leonaldi, ex-Ponte, depois Jean Irmer, Luiz Oyama, ex-Ponte, Tavinho e Rômulo, depois Juninho, Diego Galo, depois Hélio Borges e Robson, depois Nicolas Careca, técnico Enderson Moreira. Apitou Fabiano Monteiro dos Santos, amarelo pro Guarani. O Diego Torres a 16 minutos de jogo, o Kaique França foi amarelado também, reclamou, e o Rafael Rodrigues no início do segundo tempo. Expulsão, Luca expulso a 30 minutos de jogo. Ele deu um pisão no Dantas, o VAR chamou e o juizão pegou e expulsou. E imediatamente o Matheus Costa, ele tirou Diego Torres e colocou o Maranhão. Os gols, Robson a 33, primeiro tempo 1-0 e o Juninho a 25, segundo tempo 2-0. Público 1.875 e a renda 26.800. Ficha técnica Guarani 2, aliás, Novo Horizontino 2, Guarani 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, defesa do jogo, deixa eu ver aqui, olha, eu tenho aqui a 49 do primeiro tempo, estava 1-0 no Novo Horizontino, foi o único lance do Guarani, finalização, né? Foi o chute do Parede, Jordi defende, larga, Maranhão no rebote, meio sem jeito, tentou, mas vamos lá, Roger Williams, 49 do primeiro tempo. Bateu pro lado esquerdo com o Emerson. Emerson com Parede. Pode descer a sapata daí. Ele vai fazer isso. Chutou de longe. Jordi pegou, soltou, botou um rebote. Bateu o Maranhão. Defendeu Jordi com os pés. Não tá morto quem peleia. Não tá morto quem peleia. Quase o Bugrão empatando na reta final do primeiro tempo. E tem mais, hein, bebê? Vai me desculpar, Maranhão. Olha, segundo tempo, 17 minutos. Kaique França. Olha, o Robson, eleito aqui o craque do jogo, é o voto do Breno e também do Tigrão, né? O Robson, ele passou pelo Rafael Donato grandalhão. O Robson passou, ele não ficou com muito ângulo, não. Foi do lado esquerdo da área, dentro da área, chutou. Aí saiu o Kaique França. Vamos ver o que fez o Kaique França, Roger Williams. Horizontino vem, Robson lançado, entrou na área, falhou no bote, o Rafael Donato vai pintar o gol, bateu o Robson, defendeu Kaique França, mete pra escanteio, defesaça do arqueiro camisa 1 do Bugre, hein, bebê? Então, aí vai pra escanteio, vamos ouvir o que foi que aconteceu na cobrança desse escanteio. Já cobrado, lado esquerdo, dominou, levantou o Mike na boca do gol, desvio de cabeça, na trave! A Viola quase fica em cacos no estádio Jorjão. Oi, CH, a defesa do jogo. Edu, eu vou ficar com a defesa do Jordi no chute do Maranhão ainda no primeiro tempo, Edu. Muito bem, chute no rebote, Maranhão e Jordi. E pra você, Tigrão? Apesar dele ter dado uma espécie de batida de roupa no primeiro chute, que foi o chute do Guilherme Parede, mas no rebote ele fechou bem, né? Apesar que também o Maranhão podia ter caprichado um pouquinho mais, mas foi uma bela defesa. Vamos chamar em 2 tempos, na primeira ele solta, depois se recupera. Fico com ela também. Lance que o Roger Williams descreveu exatamente assim. Bateu pro lado esquerdo com o Emerson. Emerson com Parede. Pode descer a sapata daí. Ele vai fazer isso. Chutou de longe. Jordi pegou, soltou, botou um rebote. Bateu o Maranhão. Defendeu Jordi com os pés. Não tá morto quem peleia. Não tá morto quem peleia. Quase o Bugrão empatando na reta final do primeiro tempo. E tem mais, hein, Muito bebê? bem, defesa do jogo. O Breno Beretta tá na escuta, né? Tá na escuta, né, Breno? Estou aqui, Edu. Tô aguardando o final da entrevista com o treinador do Novo Horizontino, que daí já na sequência vem a entrevista com o técnico Matheus Costa pra gente colocar aqui na Rádio Bandeirantes. A gente conversava em off aqui antes da jornada, porque vai ser, acho que o Guarani, né, deve estar coletiva, porque aí já sai, tem que retornar, sai fora, é visitante e tal. Você vê que coisa, Breno? No fim... É que eu nem sei o que pode estar acontecendo por lá, né, Edu? Eu imagino que, assim, se for pra cair o treinador... Talvez não caia hoje, mas não sei, né, Edu? Tudo pode acontecer nesse atual momento do Guarani, em que a pressão é gigantesca para cima do técnico Matheus Costa. Alerta severo, Defesa Civil, hein? Recebi aqui. Dá pra ler aí, Breno? Tá fácil? Deixa eu ver aqui, Edu. Defesa Civil, chuva forte... Se espalhando pela região de Campinas. Tem raios, ventos e chance de granizo. Atinge municípios vizinhos.
Mantenha-se em local seguro. Aí você dá aqui, ok. Ok, eu dei ok, mas travou aqui, deixa eu ver, tá com 24 graus, deixa eu ver aqui pelo gráfico aqui, Tigrão, é mais chuva, não tem aquela chuvinha aqui, daqui a pouco é 22 horas, nada, 23 tá suave, meia-noite suave, 1 da manhã, 2 da manhã, precisa ver que hora que vem essa chuva, tem que ficar esperto, hein? Ok, então vamos seguir, Breno, nada do treineiro Matheus Costa, né? Ainda não, né? Por enquanto não, tá terminando ainda a entrevista com o Henderson, ele tá falando, por ordem, né? A Federação Paulista coloca primeiro um, depois outro, então tá primeiro o Henderson Moreira e depois vai falar o Matheus Costa ao vivo. Seguindo, Vamos aí pro gabarito, aí você fica à vontade aí com o Matheus. 21h32, sugestão aceita, vamos lá. Gabarito do jogo. Oi, CH, nota do jogo, Novo 2, Guarani 0, 2-0 Novo Horizontino. Nota 6. Tigrão, a nota do jogo. Jogo de um time só o Novo Horizontino jogou, nota 6,5. Kaique França, CH. Ele fez o que podia fazer, nota 6. Olha, Rafael Rodrigues, hoje, número 3, ele é zagueiro, já entrou no intervalo com o Primavera, no lugar do Cicinho, né? Acabou fazendo o gol, enfim. Então, hoje o Matheus Costa continuou com o Rafael Rodrigues, zagueiro na lateral direita, mas ele teve um problema no segundo gol, né? No segundo gol, ele também foi o primeiro a falhar. Essas e outras, Rafael Rodrigues foi amarelado também, simulou uma contusão no início do segundo tempo, depois se fez falta, foi amarelado. Tigrão, Rafael Rodrigues. Vou falar pra você um negócio, hein? Pode parar com essa aventura aí. Pode parar, fez o gol, verdade, entrou no lugar do Cicinho lá no jogo do Primavera, mas ele tem que disputar a posição no miolo de zaga. Lateral ou Cicinho ou contrata outro. Acho que o Rafael, ele não vai bem na lateral e ele é um desperdício, né? Ele não ser aproveitado no miolo de zaga. Hoje nota 4. Vamos no individual na zaga hoje, CH. Rafael Donato, grandalhão, 1,93 m, né? Número 5. Olha, no primeiro gol, o Robson cabeceou, era ele, Rafael Donato, estava com o Robson. O lance que nós reprisamos aqui, defesa do Kaique França, início do segundo tempo, o Robson passou por quem? Pelo Rafael Donato. Aí entrou na área, Kaique França saiu, fechou o ângulo, acabou jogando para escanteio. Essas e outras do Rafael Donato. Eu não gostei dos dois zagueiros do Guarani. Ele foi um pouquinho melhor que o parceiro dele. Então, pro Donatão, 4,5. Então faça. Jonathan Costa, ele tava no segundo gol, né? Ele que tava com o Juninho. Juninho no remate final. Jonathan Costa que tava com o Juninho. Vamos lá, o Juninho também. Era Jonathan Costa, lento. perdão. Lento, não gostei. 3,5. Oi, Tigrão. Rafael Donato e Jonathan Costa. Já matei a vontade aí dessa zaga, viu, Edu? Eu acho que tem que começar a treinar com um deles, com o Rafael. Essa aí não deu liga não, hein? O Donatão é bom no jogo aéreo, mas é muito lento, perdeu o tempo da bola no primeiro gol. E o Jonathan Costa tá perdendo todas, e lento também. O Rafael do lado direito, o Jonathan do lado esquerdo. Aí toda hora tá descendo o Emerson, aí sai o Jonathan para cobrir, mas chega atrasado e já matei à vontade. Tem que mexer nessa zaga aí. 3,5 para os dois. Tá, agora, CH, você dizia aí o Emerson, mas como foi bola do lado dele, hein? No primeiro tempo todo forçando do lado dele. No primeiro gol ele participa também de forma negativa, porque ele falhou, Jonathan Costa falhou, Rafael Donato, no primeiro gol também na marcação falha. Vamos lá, Emerson. Aí é culpa também da arrumação do time, né? Ele tem um back do lado esquerdo, que deveria fazer a cobertura, Jonathan Costa, lento. O Emerson ataca demais, né? E era óbvio, porque do outro lado estava o Rafael, não foi bem no ataque e foi pior ainda em termos defensivos. Nota 3,5 para o Emerson. Aqui, Novo Horizontino 2, Guarani 0, público 1.800. Agora os volantes que começaram, William Farias e Natan Melo, Tigrão. Entram só para marcar. Marcam pouco e não jogam.
Nota 4 para os dois. Você também, Tigrão, complementando. O Ralf, 41 anos, entrou a 15 o segundo tempo no lugar do William Farias. Alguma observação? Ah, Edu, posso te falar? 10 minutos depois que ele entrou, tomou o segundo gol e participou muito pouco, fica sem nota. CH, William Farias, Natan Melo e alguma coisa do Ralf? Gostei um pouquinho do Natan, nota 4,5. Não gostei do William Farias, para mim o pior jogador em campo. Um jogador muito lento para a função que ele exerce. E o Ralf, sem observação, Edu. Diego Torres tomou cartão amarelo com 16 minutos, saiu a 31 devido à expulsão do Luca, opção do treinador, e entrou o Maranhão. Então, Tigrão, Diego Torres, se é que quer falar alguma coisa, e o Maranhão. Eu não teria tirado o Diego Torres, não. Não estava bem no jogo. Mas espera aí, você tá com 3 atacantes. Você perde um expulso. Você tem 2 volantes que só marcam. Não passam do meio de campo. Aí você vai tirar o único meio, o único cara que faz a transição, que pode fazer a bola chegar com um pouco mais de qualidade. Faz o seguinte, sobe um pouquinho esse meia, quando os laterais passarem, traz o volante, sobe um pouquinho o volante, empurra o meio um pouquinho para frente, e ele faz um híbrido entre o cara da transição e às vezes até um terceiro atacante, que ele é um cara que pé da área é perigoso. Aí você tira o cara, restabelece os 3 atacantes, fica com 3 atacantes e ninguém para fazer a bola chegar, e os laterais não apoiam. O Emerson até que tentaram, mas inteligentemente o Anderson Moreira fechou o setor, e do outro lado o lateral direito é um zagueiro. A bola não chegou, por isso que o Guarani chutou uma bola no gol em 90 minutos mais acréscimos. Então eu não teria tirado o Diego, não estava bem no jogo. Mas como ele foi sacado com 31 do primeiro tempo, fica sem nota. Guilherme Parede chegou a fazer um gracejo, deu uma de letra 8 minutos pro Emerson. O próprio Diego Torres se aproximou também para fazer um triângulo aí, Parede, Torres e Emerson. Não teve conclusão, teve algum ensejo, né? Ensejo de que alguma coisa poderia sair, mas não saiu. Guilherme Parede saiu a 29 segundo tempo, CH. 4. Mirandinha foi até 15 do segundo tempo, depois entrou Dentinho, Tigrão. Parou em Catanduva, né? Ali na Washington Luiz, não virou à esquerda ali não. Nem foi para Novo Horizonte, nota 3. E 2 figuras que talvez hoje, né? Você vai emendar, CH, Luca e o técnico Matheus Costa. Eu cometi uma injustiça aqui. O pior em campo não foi o William Faria. Foi o Luca. Nota 0. 0 pro Luca. O jogo mudou depois da expulsão. E o técnico Matheus Costa, de novo, o time dele não jogou. Portanto, nota 3. Boa semana, CH. Para nós. Até a próxima. Tigrão, vamos lá, eu parei no Mirandinha, agora eu não sei onde que eu parei, qual foi a última do Tigrão, mas vamos lá. Mirandinha, fala o Mirandinha, né? Então vamos lá, o Luca e o Matheus Costa também, exatamente, por gentileza, Tigrão. O Luca é um cara experiente no futebol, né, madurão, né, já rodado, cobra criada, não pode fazer uma bobagem dessa, né? Bola parada, ficar lá batendo o boca que nem molequinho de grupo. Vou pisar no seu pé, hein? Pisou, o VAR falou, cidadão, senhoria, o juiz, né? Seguinte, hein? O 9 aí deu um pisão no pé do outro ali, intencional. Você quer dar uma olhadinha? Não vi, eu tava de costa. Vai dar uma olhada lá, o 9 do visitante. Vou dar uma olhada. Nossa, que pisão. Obrigado, hein? Cartão vermelho. Como que o Luca entra numa dessa? E até ali o jogo estava equilibrado, vamos fazer justiça. O Guarani estava razoavelmente bem postado e o Novo Horizontino tinha muita dificuldade de penetração. Aí perde o treinador mexe, tira o meia, o time se desconcentra, né? O time também se intranquiliza. E agora? Como é que nós vamos fazer? Casa do adversário, 1 a menos. Quer dizer, arrebentou. Técnica, física e emocionalmente com o time. E para acabar de desgraçar com tudo, ainda toma o gol 3 minutos depois. Numa falha tripla. Emerson, depois o Jonathan Costa
e, na conclusão, o Donatão, que também não acompanhou a trajetória da bola conforme deveria. É isso. Então o Luca hoje inspirou Tim Maia. Botou tudo a perder. 0. E o treinador não deu o padrão. Tudo bem, estava segurando a onda do 0-0. Não podemos imaginar o que poderia ter acontecido se o Luca não tivesse sido expulso. Mas talvez não fosse essa moleza toda, porque depois que o Guarani ficou com 10, companheiro, o Guarani não jogou mais. Teve aquele chute do Guilherme Parente de fora da área e mais nada. E o Novo Horizontino amassou, fez o segundo e o Guarani pode levantar as mãos aos céus por não ter voltado de Novo Horizonte com 4 ou 5 na sacola. Dentro de um contexto desse, que nota eu posso dar para o treinador? Ainda complicando e agravando um pouco mais a avaliação, tem a questão também da substituição no momento da expulsão. Para mim, se equivocou, eu já expliquei várias vezes aqui. Você tem 3 atacantes, perde um, sobe o meio um pouquinho. Não, tira o meio, põe o terceiro atacante de novo e um cara que está fora de forma flagrantemente. Então ele foi mal. 3 para ele. Tigrão, perfeito. Tigrão, um abraço, viu? Boa noite pra você, até a próxima. Valeu, Eduzão. Grande abraço pra você, Muito um abraço obrigado. aos amigos da Bandeirantes. Uma pena, mais um resultado negativo para o futebol de Campinas. Mas vamos em frente, até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Breno, chamo você já, Breno. Ô, Edu, tô por aqui, a gente já vem com a coletiva do técnico Matheus Costa, hein? Eu tenho que dar uma foto. Dá uma subidinha aqui ao meu lado, aqui no estúdio, por favor. Com o maior prazer, Edu. Isso. Muito obrigado, Breno. Ó, volto já, a coletiva do técnico Matheus Costa. Já. 2-0 Novo Horizontino. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro. Muito bem, Novo Horizontino 2, Guarani 0, gol do Robson a 33 do primeiro tempo e do Juninho a 25 do segundo tempo, público 1875. Agora o Guarani vai pegar o Santos domingo no Brinco de Ouro, domingo à noite, hein? Exótico, diferente. O jogo é 20h30 do domingo, Guarani e Santos. Breno Beretta, vamos lá, coletiva do técnico Matheus Costa, tudo certo? Vamos lá então, Edu. Matheus Costa vai falar agora, direto de Novo Horizonte, treinador da equipe do Guarani. Ele que conheceu aí mais uma derrota, né? No comando do Bugre. Derrota hoje, a primeira no Paulistão, estreou com um empate. Já temos condições? Então vamos acompanhar o Matheus Costa. A avaliação que a gente, primeiro tempo, quando estávamos no 11 contra 11, estávamos tendo um jogo equilibrado, talvez com as oportunidades mais próximo da área de finalização vindos da nossa parte. Infelizmente, em um lance isolado, a gente acaba ficando com um jogador a menos. E mesmo assim tivemos oportunidades, fizemos um primeiro tempo dentro das circunstâncias equilibrado, encerrando o primeiro tempo com uma chance claríssima para nós empatarmos. O segundo tempo, obviamente, com desgaste, estamos no início de temporada, acabamos sentindo esse jogador a menos e ficamos mais propenso a nos defendermos do que criarmos oportunidades em circunstância do jogo. Acho que é um sinal que nós temos que entender. Quando a gente montou um planejamento, montamos para ter um elenco que suportasse essa pressão que a gente sabia que iria existir em circunstância dessa nova temporada, o que estava envolvido, e temos jogadores dentro do elenco que assimilaram o que está acontecendo, e é o momento agora de nós reagirmos. Temos um curto espaço de tempo para a gente reagir já no final de semana na nossa casa. Sim, o próximo jogo é uma pedreira, é o Santos, lá em Campinas. Como é que vê o Guarani? Qual é a expectativa para essa partida? Jogando em casa, com a torcida do Bugre presente também, incentivando. É possível bater o Santos lá, se recuperar e aproveitar esse jogo para a sequência do campeonato, para tomar uma lição desse de rumo para a classificação? Um campeonato de todas as rodadas são rodadas decisivas e duríssimas. Eu vejo o nosso elenco com todas as possibilidades de reverter essa situação. É mais um jogo duríssimo contra um grande adversário e a gente tem todo o poder para reverter este momento e essa situação. É completamente normal esse ambiente conturbado em virtude da nossa estreia e do jogo de hoje. Cabe a nós revertermos isso. Vejo que temos forças e condições para reverter isso. Quer deixar um recado para a torcida para esse próximo jogo aí, domingo, contra o Santos lá em Campinas? O Guarani já passou por momentos muito adversos, principalmente na sua recente história. Precisamos muito deste final de semana deles. Mesmo com todo o sofrimento e com a expectativa gerada nesse início de temporada, chegou a hora de a gente corresponder e a gente conta com o apoio deles. Antes do jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis. Após o jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis, pela primeira e pela segunda rodada, mas a gente vai juntar todas as nossas forças para a gente reverter essa situação na terceira rodada e que durante este jogo eles nos apoiem incessantemente, que a gente vai buscar essa virada, essa vitória e reverter o quadro da tabela de classificação para o Guarani. Obrigado, professor. Bom retorno
Falta aí, Breno, Matheus Costa, né? Tava aqui com o prontuário dele aqui, ele chegou no dia 28 de julho. Faltavam 5 rodadas para terminar a primeira fase da Série C. E bem num derby, né, Edu? Bem no derby. Ele deixou o Ipiranga em 7º lugar, ele veio do Ipiranga, né? O Exatamente. Ipiranga estava em 7º lugar com 21 pontos e o Guarani era 12º. O Guarani estava atrás do Ipiranga quando ele chegou. O Guarani estava em 12º com 16 pontos, o Guarani. O Guarani estava a 4 pontos do G8. Aí ele conseguiu classificar o Guarani. O Guarani só entrou no G8 naquela vitória lá em Natal, sobre o ABC, 4-3. Demorou para entrar no G8, mas enfim, aí o Ipiranga ficou no caminho, né? E o Guarani acabou se classificando. De cara ele pegou um derby que foi 1-1. E você quer os últimos 9 jogos do Matheus Costa, Edu? Os últimos 9, hein? Vamos ver se bate com meus papéis aqui, vamos lá. 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. No geral são 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Isso. 5, 4 e 4. Ele foi importante, a gente tem que ser justo, para a classificação do Guarani, ele foi importante. Mas depois, na segunda fase, ele foi um dos principais culpados, junto com o Dalberson, do Guarani não ter subido. E daí começa o campeonato, é claro que a pressão tá gigantesca, porque o torcedor não viu nada de diferente do que aconteceu em relação ao ano passado, em 2 rodadas e com um time bem melhor. O principal culpado hoje foi o Luca, de ter sido expulso, uma expulsão besta, mas mesmo assim, as substituições dele são protocolares, sai lateral, entra lateral, sai zagueiro, entra zagueiro, sai atacante, entra atacante. Eu realmente não acredito nesse discurso dele. Eu vejo que o Guarani não tem mais nada para ser extraído com o Matheus. E eu acho que domingo, Edu, se a diretoria mantiver o Matheus, a chance de tomar uma paulada no brinco do Santos é gigantesca. Galera na bronca aqui, viu, Breno? Tá técnico fanfarrão, só ele viu o jogo que disse que o Guarani fez. O time não tem nenhum padrão de jogo, é o Colombini. Obrigado, viu, ao Colombini. Olha, Breno, eu vou tentar ler um pouco aqui. Olha, mas tudo bem, a turma tem razão, a gente respeita, mas tem que ter um cuidado devagar, que quando perde... o Edu não lê, eu sei que tem... Mas o pessoal tá bravo com o Matheus Costa, né, Edu? Tá, olha lá, ouvir a coletiva do Matheus é perder tempo, desvio de foco, não queria retornar o ano passado. Brunão e Alan Santos, expulso. Já começou com o Cicinho, que foi revertido para cartão amarelo. Agora o Luca, qual é a diferença? Não era para ele ter saído com o Maranhão? Não teríamos esse problema. Matheus Costa já deveria ter sido dispensado no final da Série C. Não colocou o nome aqui. Aliás, você fez uma observação com referência a Guarani estava ganhando, recua. Eu vi o comentário seu nos últimos jogos, né? Se a gente pegar os jogos, Edu, jogo contra esses últimos 9 jogos, você pega o jogo contra o Tombense. Tava ganhando o jogo, recua o time, 2-2 e quase que se tivesse mais 5 minutos, lá em Tombos, o Guarani nem teria classificado a próxima fase. Eu acho que teria sido melhor não ter classificado a próxima fase. Aí no derby, chega o primeiro derby, treinou a semana inteira fora, se escondeu e escondeu o jogo também, porque perdeu. Isso, aí o segundo jogo, o gol do Toró. Segundo jogo foi contra o Náutico, lá em Recife. Esse foi o melhor jogo do Guarani, acho que sob o comando do Matheus Costa, que ele colocou 3 zagueiros, mudou o esquema. Aí depois, na sequência, teve o jogo contra o Brusque em Campinas, que foi 1-0. 1-0, isso. Depois o Brusque lá. Aí o Guarani caiu nessa de novo. Tava vencendo o jogo, recuou o time e perdeu o jogo. E tomou gol Perdeu 51. De virada. E teve a expulsão besta do Bruno Santos. Também. E tomou gol 51. Isso, tomou gol 51. Depois o jogo contra o Náutico. Isso, aquele mesmo filme, empate. Expulsão besta, esse tipo de coisa. Time descontrolado, perdeu gols e ganhando o jogo, recuou o time e toma um gol no final. Aí o outro derby, que perdeu o jogo por 2-0. E daí começa o campeonato, esse jogo contra o Primavera, quase expulsão, aí hoje expulsão de novo. É um time completamente descontrolado, né, Edu?
O Luiz Fernando Esmeri está na escuta, mandando um abraço para você, viu, Edu? Muito obrigado. Ele sempre me ajudando aqui também, me ajudou aqui uma informação com a Copa São Paulo, sempre nos ouvindo. Muito obrigado aí ao Fernando Esmerias. E amanhã tem copinha, hein, Edu? Então, quem que é o treino do Guarani lá? Jairo Blumer. E vai ser lá em Jaú. Vai ser em Jaú o jogo amanhã, contra o 15 de Jaú. O Kevin joga. O Kevin deve jogar o jogo e já voltar para Campinas, para ficar à disposição para o jogo de domingo. Ontem ganhou do Corinthians, 2-1. Ganhou do Corinthians. Em Jaú, lá. Exatamente, em Jaú. Tá uma pressão danada, o Guarani fez 2-0 no finalzinho, o Corinthians marcou um golzinho também. Daí o Corinthians fez um gol no finalzinho e mesmo assim o Guarani classificou. Na Copa, no Campeonato Paulista categoria, ficou de mata-mata com São Paulo. Né? Ficou no mata-mata com São Paulo jogando bem, nas semifinais. Bem. Foi eliminado nas semifinais. Notícia de que, aproveitando, você está aqui no programa, é por isso que eu estou perguntando também, a Ponte não pagou o Transferban. Não pagou, Edu. Hoje a gente acessou o Transferban por várias oportunidades, desde cedo, né? Eu e o Pedro acessamos o Transferban, não pagou o Transferban, Edu. Então, aqueles jogadores que foram chamados da Ponte, que estavam lá em Patrocínio Paulista, que reforçou o banco da Ponte contra o Corinthians... Então, eles não estão viajando lá. O jogo da Ponte é amanhã, onde que é? Amanhã contra o Cruzeiro em Franca. Em Franca. Em Franca. Então, esses meninos provavelmente não foram para Franca. Estão tudo aqui. Vão continuar tudo aqui, Edu. E porque o Marcelo Fernandes, o treinador da Ponte, ele não sei com que time que ele trabalha, que pagou ou não pagou. Ele até falou na última entrevista, depois do jogo contra o Corinthians, ele disse o seguinte, olha, na quinta-feira, trabalhei até quinta-feira com o time, com os reforços. Aí avisaram que não poderia, imagina só, o jogo domingo, sexta, já tem que mudar tudo. Aí provavelmente de lá pra cá, desde segunda-feira, né, tá treinando com o time o mesmo que jogou domingo. Se for no site da FIFA agora, a Ponte está no Transferban. Se for no site da FIFA agora, está no Transferban. Porque posso até entrar agora aqui, ó. Edu. Eu não sei se vai dar tempo, olha, tem um minutinho, 21h58, dá uma olhadinha aí, Breno, quem sabe se é rápido na internet. Lembrando que a Ponte, dos que ela contratou, tem cara que já desistiu, viu? Olha, o Brian Borges foi contratado, mas já foi embora. Tá, veio do Paysandu. O Gabriel Inocêncio foi contratado, mas já foi embora também. Tá? Gabriel Inocêncio, lateral direito. Tem o Wallace Fortuna, também foi embora. Tem um volante, Pedro Martins, também desistiu. Foi embora. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui. Ó, tá aqui, Edu. Vou até colocar, ó, pro Elton Grimaldi. Vou mostrar aqui na minha tela. Quem estiver acompanhando pelo YouTube vai ver, ó. A gente coloca aqui Ponte Preta no Transferban, ó. Aqui, ó. Tá colocando aí? Você vai mostrar. Tá aqui, ó. É o site da FIFA? O site da FIFA, ó. Então Ponte não vai Preta, dar tempo. Ele deu até um zoom aqui, ó. Olha aí. Tá é aqui, o Grimaldi. Ponte Preta segue no site da FIFA no Transferban. Um abraço, Breno. Muito obrigado. Valeu, viu? Um abraço, Edu. Muito obrigado. Gente, Elton Grimaldi na técnica, juntamente com o Gil Kleber. Novo Horizontino 2, Guarani 0. Muito obrigado. Na sequência tem a Voz do Brasil. E depois entramos em rede Bandeirantes, né? Gente, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.